Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula extra da Virada de Ouro. Falei para vocês que eu ia fazer uma sequência de aulas para poder ajudar todo mundo a fazer de 2026 um ano de ouro. Isso não é uma questão de sorte ou azar, isso não é uma questão de simplesmente orar e pedir a Deus para que o melhor aconteça. Nós precisamos fazer a nossa parte e precisamos dar espaço para Deus agir. Então, as duas coisas precisam acontecer paralelamente. Uma delas é a gente fazer a nossa parte e a outra deixar Deus fazer a dele, porque são os dois grandes obstáculos que acontecem com o ser humano, né? Ou ele espera que Deus faça tudo, e aí fica orando e pedindo, e aí diz, Deus não está atendendo as minhas orações por algum motivo, será que ele está me testando? Será que eu não sou merecedor? Por que será que ainda não aconteceu? E aí todas as fantasias na nossa cabeça, mas na verdade a gente não está se conectando da maneira certa, e por isso a bênção não está vindo. Mas, por outro lado, Deus quer que a gente dê o primeiro passo, né? Por isso, exatamente, que hoje a gente vai falar da chave espiritual, da riqueza que você ainda não usou e que pode começar a usar. Nosso convidado está quase chegando, está a caminho, Bruno Gimenez. Aprendi muito com o Bruno ao longo dos anos, já estou vendo que ele já está por aqui. E antes de colocar ele na sala, deixa eu falar um pouquinho do Bruno, então. Eu conheci o Bruno em 2014, se não me engano. Em 2014 eu entrei no Digital 2013, em 2014 eu conheci o Bruno Gimenez, e o Bruno tem sido uma inspiração para a minha vida ao longo dos anos. Eu nem tinha feito conta, já faz 11 anos, então, que eu conheço o Bruno Gimenez, que ele me aguenta, porque eu dou trabalho. E ele é um super líder espiritual. Bruno tem me apoiado ao longo dos anos em todas as minhas iniciativas. Por um tempo eu fiz parte do mastermind dele, e o MAP foi uma experiência divina, mas antes disso ele já tinha me ajudado muito. Quando eu entrei no mundo online, o Bruno já tinha uma estrutura, o Luz da Serra, que é uma estrutura maravilhosa, de gente excepcional. Eles já ganharam um prêmio de mais de uma vez de melhor empresa para se trabalhar. Então, é um trabalho divino, é um trabalho que transforma vidas, é um trabalho fantástico, tanto em matéria de desenvolvimento humano quanto de espiritualidade. E desde aquela época eu tenho tido apoio do Bruno e dos sócios dele e de toda a equipe do Luz da Serra, para também poder seguir a minha missão no mundo. O Bruno é aquela pessoa que, quando eu estou angustiada, quando eu preciso de um apoio, quando eu preciso de uma luz, e aí fecha, né, Márcia Luz e Luz da Serra. Eu acho que a luz nos uniu também, e isso faz com que o nosso trabalho juntos possa ser muito poderoso. E eu estou muito feliz porque eu tenho a honra de, em 2026, ter o Bruno Gimenez como um dos professores da Divina Riqueza. Eu não sei se todo mundo que está aqui acompanhou as aulas anteriores da Virada de Ouro, onde a gente falou sobre a mentoria Divina Riqueza. Nós abrimos ontem as inscrições para o Divina Riqueza, as pessoas lindas chegando, pessoas muito especiais, se juntando à turma de 2025, 700 pessoas no grupo que estão tendo a vida muito abençoada. Eu quero saber se todo mundo já está sabendo que abriu as inscrições para a mentoria Divina Riqueza, se todo mundo já sabe disso. É um trabalho de 1 ano de acompanhamento. Por que tanto, Márcia Luz? Porque eu não acredito em fórmula mágica, eu não acredito que você engole um comprimido e tua vida se transforma completamente. Eu acredito que precisa ter um trabalho de transformação mental, emocional e espiritual. Se a gente não consegue mudar nessas 3 frentes, e quando a gente muda isso, até as células do nosso corpo começam a registrar uma nova história. Se a gente não faz isso, a mudança não tem raízes profundas. Ontem eu li um trecho da Bíblia, onde eu falei para vocês da semente que foi plantada ao longo da estrada, e o passarinho veio e comeu, a semente que foi plantada onde a terra era muito fininha e não teve raiz suficiente, o fogo acabou queimando, a semente que caiu no meio dos espinhos, e quando esses espinhos cresceram, ela acabou sendo sufocada, e a semente que caiu em solo fértil, e aí deu 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O que significa isso? Que uma simples semente vira 100. Então, a gente precisa de terreno fértil
poderoso para que essa transformação aconteça. Por isso, Divina Riqueza é um trabalho de 365 áudios diários que você vai receber no teu celular, 5 minutinhos por dia, para dar o tom do teu dia. Um exercício por semana, onde a gente vai trabalhar prosperidade, espiritualidade e gratidão. E uma aula a cada 15, 20 dias, mais ou menos. Uma comigo, outra com o professor que foi convidado. Mês seguinte, uma comigo, outra com o professor convidado. Consegui juntar um time de professores excepcional, maravilhoso, maravilhoso. E quando eu fui convidar o Bruno Gimenez, eu falei, meu Deus, mas eu sei como é que é a agenda dele, como é que eu vou pedir para o Bruno estar comigo nessa aula gratuita para toda a comunidade e depois para uma aula para os alunos. O Bruno não tem agenda para isso. E aí eu, nos meus momentos de oração, eu só escutava Deus me dizendo, convida, e eu conversando com Deus, Deus, mas eu sei como é que é a agenda dele, ele não tem possibilidade de fazer isso. E eu só escutava a voz de Deus, convida, a tua parte é só convidar, para de encher o saco, Márcia Luz, para de atrapalhar. E aí eu falei, bom, eu vou tentar, né? Ele tem a maior abertura comigo, se ele não puder, ele vai me dizer, mas se faz parte do desenho de 2026 da Divina Riqueza, o Bruno está com a gente, o universo vai dar um jeito, tudo vai dar certo. E o Bruno prontamente aceitou o convite, e eu estou muito honrada com isso, porque ele teve uma participação, um papel muito especial na minha vida, e poder compartilhar com vocês a presença do Bruno Gimenez para que ele também possa ajudá-los, vai ser uma grande bênção. Quero saber quem já conhece o Bruno Gimenez, escreve aí nos comentários, tem gente dizendo, Bruno, uma bênção de Deus. Quem não conhece ainda diz, eu ainda não conheço, só para eu saber se está sendo a primeira vez que vocês estão tendo contato com o Bruno ou não. E já falei demais, porque hoje eu quero aprender com esse homem maravilhoso, que aliás é leonino também como eu, faz aniversário um dia depois de mim, eu faço dia 14 de agosto, ele faz dia 15, há um tempo atrás eu dei uma mancada danada, eu falei, a gente nasceu quase no mesmo dia, só que ele nasceu 10 anos depois, e eu acho que 10, não sei se é essa a diferença, e eu coloquei ele no mesmo pacote, ele nunca mais vai esquecer disso, não é mesmo, Bruno Gimenez? Seja muito bem-vindo nessa noite especial. Mas alguma coisa está acontecendo contigo, você está ficando cada vez mais nova, Márcia. Mas eu tenho várias técnicas hoje em dia que ajudam muito, Bruno. Ajudam, pode ter certeza. Seja muito bem-vindo. Você nunca mais esqueceu disso, né? Não, mas tem sentido de piada, porque eu sou pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada. Então, foi muito engraçado. Você falou que você fez 50 e eu estava fazendo 40. Essa foi a piada. Mas eu estou bem perto. A gente é amigo há muito tempo. Eu estou bem perto dos 50. Ano que vem eu faço 49, Márcia. Então, 50 chegou. Eu estou feliz e honrado de estar... 10 anos e tu não esqueceu disso. Não, mas a piada é muito boa, né? A gente já viveu muita história boa junto, né, Márcia? A gente já fez muita coisa boa junto. Também sou muito fã do seu comandante aí, como eu chamo ele. Eu sou muito fã dessa pessoa abençoada que está do seu lado sempre. E as nossas histórias se misturam também. Eu me lembro que... Não sei se eu posso falar, acho que sim, que você, assim como eu, é muito verdadeira. A gente começou nesse mundo de mostrar as coisas no digital e a gente não se conhecia. E aí você falou para mim, Bruno, posso te ligar? Eu falei, claro, Márcia, pode ligar. Detalhe, né? Você já era bem mais posicionada como palestrante profissional do que eu antes do digital. E aí você falou, Bruno, eu fico com medo de se a gente está usando o marketing digital, se isso é de Deus mesmo, se está certo. Aí eu fui explicar, Márcia, você vai potencializar o seu trabalho. Claro que o marketing digital na mão de pessoas desonestas vai fazer muito mais estrago. Mas o marketing digital na mão de pessoas honestas vai fazer muito mais impacto. E aí eu lembro que aquilo te deu uma tranquilidade. É que nem o fogo. Você pode tocar fogo na casa de alguém e fazer um mal, como você pode usar o fogo para forjar ferro, para aquecer seu alimento, né? Então, estamos aqui juntos há tantos anos. A gente se conhece desde 2013 e eu acho que só foi produtivo e eu estou feliz de servir o seu grupo aqui. Márcia, nós estamos vivendo um momento na vida. Eu queria honrar você aqui, não só porque você me honrou, ou porque é simpático, ou porque é bonito fazer isso.
Eu queria te honrar porque todo mundo que está com a Márcia aqui tem uma pessoa que tem dois tipos de pessoas no mundo, né? Tem as pessoas que são mais raiz e tem as pessoas que são mais superficiais. Ou, como voltamos a dizer, tem as pessoas profundas e tem as pessoas profanas. E as pessoas profanas são aquelas que estão por fora. Hoje, Márcia, tem muita gente que está na internet que domina o digital, o algoritmo, sabe fazer um bom vídeo, sabe fazer uma boa apresentação, e isso acaba iludindo que a pessoa tem legitimidade e autoralidade para que ela possa fazer o trabalho dela. Mas não é, ela é muito boa no digital, ela é muito boa em fazer bons vídeos no Instagram e chamar a atenção das pessoas. E hoje, no digital, tem que te falar, poucas pessoas boas, que sabem resolver problemas estão no digital. A maior parte das pessoas que estão aparecendo na internet, na sua rede social, na minha, de todo mundo que está aqui ao vivo, são pessoas que não têm profundidade para ajudar alguém a prosperar, a encontrar uma riqueza divina, como você está ensinando. Então, eu quero dizer a todo mundo que está aqui seguindo a Márcia, vocês estão falando com uma pessoa que tem lastro, que tem profundidade, que já foi, já voltou, já foi, já voltou, já foi, já voltou várias vezes, que oscilou, que viveu lados bons e ruins e superou, que aprendeu a cair, aprendeu a levantar, que aprendeu a passar por fases difíceis. E essa também é um princípio da prosperidade, porque uma planta que cresce, ela só prospera na natureza porque ela passou por diferentes estações, por diferentes momentos, pela noite, pelo dia, pela chuva, pela seca, e isso foi forjando a resiliência. Então, infelizmente, hoje no mundo, as melhores pessoas não estão no digital. E você é uma das poucas melhores pessoas que estão no digital, que estão aparecendo. Essa é a mais pura verdade. Tem que falar com toda sinceridade aqui. Agora, vamos falar sobre prosperidade, então? Vamos começar, Márcia? Vamos. Eu queria, inclusive, Bruno, que conta um pouquinho da tua história e conta... É muito forte para mim o momento que você decidiu que você queria ajudar o mundo a prosperar. Eu acho que é interessante também eles saberem por que você, tanto quanto eu, você é comprometido com esse tema de odiar a pobreza, amar os pobres, mas odiar a pobreza. E saber Beleza. Que a gente pode trabalhar para, através da espiritualidade, mudar isso. Então, Márcia, primeiro que toda a crença que a gente tem hoje, ela tem origem, a gente vai falar disso, e eu preciso que todos vocês estejam com o coração humilde. O que é humildade? Humildade vem de humus, quer dizer terra, ou seja, humildade com os pés no chão. A gente precisa ter essa humildade, tá, gente? Se a gente não tiver essa humildade, a gente não vai conseguir chegar lá. Então, eu vou tentar te explicar simplesmente. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritual, muito ligada a Deus e à religiosidade. Então, o que aconteceu comigo foi que eu muito cedo dei certo na indústria. Eu sou químico de formação, pessoal, aqueles que não me conhecem. E sempre trabalhei bem, tive bons resultados e tive uma empresa que me pagava todo dia 5, dia 20, todo dia 15, dia 30. Eu não tinha que me preocupar em fazer o dinheiro, vender o dinheiro, receber o dinheiro por cada ação que eu fazia. Então, fui trabalhar muito cedo na indústria como químico e eu tinha uma boa apresentação no meu trabalho, uma boa representação, um bom reconhecimento. E esse reconhecimento me custou coisas muito boas, como, por exemplo, um bom salário já com pouca idade. E o que aconteceu foi que, olha que curioso que é, eu tinha tudo, mas não tinha nada. Eu cresci muito rápido na indústria, eu comecei a comprar meu carro, eu vivi promessas de trabalho, eu tive convites para trabalhar cada vez em lugares melhores, cada vez em desafios melhores, e cada vez mais também eu tinha mais trabalho para fazer. O que significava? Significava nitidamente que mais trabalho, mais dedicação, mais trabalho, mais dedicação, mais trabalho, mais dedicação. Mas o que acontece, meu povo? Quando a gente começa a trabalhar, e a gente se esquece por que faz, a gente sofre. Então, pega uma coisa. Fazer o que todo mundo faz é uma das coisas muito assustadoras. Porque para ter o que você não tem, você precisa fazer o que você nunca fez. Então, para você crescer, você tem que fazer o que você nunca fez. Para ter a prosperidade que você não tem, você tem que fazer coisas que você nunca fez. Eu estou falando de coisas boas, de aprender a falar, aprender a conversar, aprender a vender, aprender a se comunicar, aprender a se posicionar, aprender a dizer sim, aprender a aceitar crítica, aprender a ter rejeição, aprender a tomar os golpes da vida. Para ter o que eu não tenho, tenho que ser quem eu não sou. Eu tenho que aprender a ser uma outra pessoa. Tá bom? Então, a partir do momento que eu estava na indústria, eu era bem sucedido, uma hora uma coisa começou a acontecer assim. Ó. O que começou a acontecer? Comecei a não ser feliz.
E aí, aquele brilho nos olhos, tá? Aquele brilho nos olhos, apagou. Eu chegava todos os dias de manhã, acordava no meu apartamento em Porto Alegre, segurava o espelho assim, ó, e me olhava, fitava os olhos e falava assim, quem é você que não sou eu aí dentro? Não sei se você já passou por isso, de olhar no espelho e falar, quem é você que não sou eu aí dentro? Aí o que aconteceu foi que eu comecei a ficar mal, e eu tinha um bom emprego, tinha um bom salário. E eu não conseguia mais conviver com aquilo. Eu comecei a ficar em depressão, e o pior, as pessoas vinham e me elogiavam, parabéns, Bruno! Uau, que incrível, hein, Bruno? Parabéns! Que coisa boa, parabéns! Olha o teu trabalho, olha a tua carreira, olha o teu carro. E o que acontecia? Eu sentia vergonha do elogio que estava recebendo. Teve gente que falou que a Cléia Cruz, eu no momento estou assim. Então, eu fui procurar ajuda. E quando eu fui procurar ajuda, aconteceu uma coisa incrível. Eu fui apresentado ao mundo das terapias naturais. Nas terapias naturais, só para eu saber se vocês estão me vendo e ouvindo, pode escrever vendo e ouvindo, tá? Muito prazer, quem não me conhece, é uma alegria, uma honra servir a vocês do fundo do meu coração. E eu sei que vocês... Tá bem tranquilo, tá dando para ver e ouvir. Inclusive, gente, por favor... Estão gostando da aula? Dê um legalzinho aí, fecha um pouquinho o chat e manda para os teus contatos para mais gente ter essa oportunidade de estar aqui com o Bruno Gimenez. Então, compartilha, traz tua família, teus amigos para cá para poderem aproveitar também. Show de bola, estou vendo que o pessoal está dando ok, que legal. Então, o que foi que aconteceu foi que eu tinha tudo profissionalmente, eu era feliz naquela carreira, de uma hora para outra virou, e minha luz nos olhos começou a ir embora, eu falei, preciso procurar ajuda. Só que eu sou químico de formação. E a primeira ajuda que eu procurei, não, você tem que entrar nos psicotrópicos, nos ansiolíticos, e eu, estudante dos remédios, sempre fui formado por profissionais que trabalharam na indústria farmacêutica, e eu sabia a bomba que eu estava me metendo. Os remédios controlados, eles produzem 200 a 2.000 contraindicações que não são divulgadas, mas existem. Eu falei, não quero isso. Então me falaram, você tem que ir para a religião. Aí foi aqui, foi ali, eu falei, não é isso, eu sou muito livre. Eu sou católico de batismo, sempre respeitei muito o cristianismo, sempre vivi o cristianismo, mas vivi o cristianismo longe da igreja, não tão conectado com a igreja, que eu respeito, mas tem muita coisa que não combina com a minha forma de ver. Então, sempre fui Jesus Futebol Clube, né? Jesus, para mim, é uma coisa mais importante que tem, do ponto de vista espiritual, mas eu não queria aquela estrutura. Eu falei, não é isso que eu quero também, não. E eu comecei a ficar infeliz. Aí um dia uma pessoa falou assim, você já ouviu falar das terapias naturais? Tem isso, tem aquilo. Aí me levaram para fazer um treinamento de terapia natural, fiquei impressionado, comecei pelo reiki, aquele negócio mudou minha energia, me acertou, comecei a ficar feliz, a depressão foi embora, o brilho nos olhos voltou, eu falei, gente do céu, isso é lindo, eu quero ensinar outras pessoas. Para acelerar, o que aconteceu foi que daí eu falei, não, eu quero viver disso. Só que eu não sabia como trabalhar com isso, porque eu era muito bom como químico, mas eu era um zero à esquerda como terapeuta, eu só sabia um pouquinho. Então, o que foi que aconteceu? Eu não conseguia mais viver com aquela vida antiga, eu falei, vou ser terapeuta. Quando eu fui ser terapeuta, o que aconteceu comigo? Eu não sabia cobrar. Quero saber aqui quem aqui tem dificuldade de cobrar, quem aqui tem dificuldade de cobrar pelo seu serviço, quem aqui tem dificuldade de cobrar o quanto vale, ou quem não consegue nem cobrar, faz de graça. Então, o que acontecia? Eu comecei a trabalhar num negócio legal, agora eu estava feliz fazendo o que eu gostava, mas eu não conseguia cobrar. Quantas vezes as pessoas chegavam no meu consultório e eu fazia assim, não tem dinheiro, não tem problema, paga outro dia. Não precisa pagar, não. Eu recebo de outro jeito. E eu lembro de mais de 5 casos da pessoa que chegou no meu consultório, não pagou, eu ainda dei um dinheiro para ela voltar com a condução. Você acredita que eu fiz isso? Então, o que aconteceu foi que daí eu comecei a viver essa carreira, mas eu era uma pessoa que tinha um nível salarial alto, tinha uma qualidade de vida boa. Então, assim que o dinheiro que eu guardei foi acabando, eu comecei a entrar numa situação complicada até que eu não parei de estudar nas terapias, não parei de atender, mas cobrava muito pouco. Eu sofri um grave acidente de carro. E quando eu sofri esse acidente de carro, as pessoas que me deviam terapia não vieram me pagar. Eu me lembro que uma pessoa da minha confiança falou, tem essas 30 pessoas aqui me devendo, você pode ligar para ela, oi, tudo bem, aqui é da parte do Bruno Gimenez, ele sofreu um acidente, ele não está trabalhando, e eu vi que você ficou com uma pendência, você pode acertar, até porque como ele não está trabalhando, está precisando, eu vou te dizer que de muito mais de 30 pessoas que eu deixava pagar depois, eu não recebi de 5. E ali eu vi como eu estava sendo otário, porque na hora que eu mais precisei, eu estava sem plano de saúde, porque eu não tinha dinheiro, eu estava numa lona financeira, e eu tive que contar com Marmanjão, tinha 30 e poucos anos, eu tive que contar com a ajuda da minha mãe, que me ajudou a pagar a conta do hospital. Depois eu fui morar 3 meses na casa dos meus sócios hoje, e eu não tinha dinheiro para nada.
Então eu estava ajudando todo mundo, eu já era uma pessoa que era eficiente como terapeuta, eu já ajudava, mas eu não me ajudava. Então um dia, no meu apartamento em Gramado, cortaram a luz do meu apartamento. E eu mal tinha dinheiro para ir lá recuperar a luz. E aquele dia eu estava muito angustiado. E num dia eu estava tão com raiva, tanta fúria, eu falei, Deus, é para ti que eu sirvo. A minha vida não pode ser essa escassez que é. Eu me ajoelhei no chão, comecei a chorar e conversei com Deus. Só que assim, eu sou corintiano. Então eu comecei a falar com Deus de um jeito meio corintiano. Pô, cara, o que está acontecendo aqui? Caramba, o que está rolando? É verdade, não me julgue. Ou me julgue. E aí, em algum momento, veio uma força, eu comecei a chorar de ódio e de tristeza, mas não brigando com Deus, reclamando para ele e pedindo a intervenção dele, até que o choro foi embora, acabou minha força. Eu, tal qual um boxeador que tomou um nocaute, eu estava assim, falei, respirei, ergui os dedos para cima, e eu quero que você preste atenção nisso, porque se você quiser viver essa riqueza, você vai ter que fazer de alguma maneira o que eu vou te ensinar aqui agora. Quando eu respirei fundo, ajoelhado, olhei para cima e falei, acho que houver, aconteça o que acontecer. O Senhor é minha testemunha. Eu vou prosperar, nem que seja a última coisa que eu faça. Aquele dia eu fiz a coisa mais importante, que quem ainda não teve resultado na vida, seja em prosperidade, seja felicidade no casamento, seja no corpo, seja na empresa, tem que fazer. Eu tomei uma decisão incandescente. E essa decisão eu tomei de corpo e alma. E eu encarei as consequências dessa decisão. Falei, vou ficar rico, nem que seja a última coisa que eu faço na vida. Passando alguns dias, um conjunto de coincidências aconteceu comigo. E eu atendi um homem que falou para mim, Bruno, você pode ter o que você quiser. Eu ri, porque eu não sabia o que eu ia dizer. Eu estava lascado, eu estava devendo tudo. Meu carro estava todo financiado. Eu mal tinha dinheiro para pagar a conta de luz. E ele era bem sucedido, bem apresentado, roupa de marca, tinha chegado com uma caminhonete bonita. Então eu não acreditei nele. Eu não acreditava no que ele estava falando para mim, mas eu acreditava nele. Eu não acreditava que o que ele estava dizendo era verdade, mas eu acreditava nele, porque ele era feliz e bem-sucedido, eu era pobre e lascado. Porque eu não vim de família pobre. A minha família sempre foi classe média alta, meu pai sempre teve 2, 3 carros, casa com piscina, chácara, essas coisas. Mas uma família muito simples. Então eu só passei necessidade depois que eu fui morar sozinho mesmo, porque eu saí de São Paulo, saí da casa dos meus pais, moro hoje no Rio Grande do Sul, né? Então, naquele momento, ele pegou e falou, Bruno, você pode ter o que você quiser, e ele me deu uma lista de coisas que eu deveria fazer. Você não vai achar que ele deu tudo pronto. E eu comecei a seguir as pistas, e aquelas pistas me levaram para o mundo onde eu entendi que as pessoas ricas, as pessoas prósperas, tinham um outro comportamento totalmente diferente do que eu tinha. E a primeira parte que essas pessoas tinham de diferente é que elas acreditavam e agiam diferente de mim. E que elas não tinham as mesmas crenças religiosas que eu tinha. Sendo uma pessoa muito espiritual, eu também encarei aquela passagem bíblica, e eu vou falar 2 delas aqui, que são as piores, tem várias, tá? Que foram mal interpretadas. A primeira é Timóteo 6,10, que diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, ou melhor, o amor ao dinheiro. Essa passagem é equivocada em sua interpretação, até porque Timóteo tem essa chamadinha do versículo depois da explicação. Essa passagem diz que alguns homens se perdem no caminho da cobiça. E fica bem claro que não é o amor ao dinheiro a raiz de todo mal. Então, o que eu tinha? Que eu não podia amar o dinheiro, que o dinheiro... Segunda coisa, amor é a sintonia mãe de todos os bons sentimentos. Se tem uma coisa que você pode, é usar o amor para qualquer coisa. Ame o amor, ame o dinheiro, ame o inimigo, ame o amigo, ame seu carro, ame seu casamento, ame seu vizinho, ame o Lula, ame o Bolsonaro, ame tudo que é bom e que não é. Porque o amor é o sentimento mais discernido que existe. Então, como eu posso atribuir amor ao dinheiro a raiz de todo o mal? Então, essa passagem bíblica me entorpeceu por anos, então eu tinha culpa de ter prosperidade. A segunda passagem bíblica que me trouxe muita crença limitante, apesar de ser cristão, olha que estranho, né? É a passagem bíblica que fala do Sermão da Montanha, onde, resumidamente, Jesus fala da importância e sobreposição aos tesouros do céu em relação aos tesouros da terra. E ele não diz que os tesouros da terra são ruins. Ele só fala que os tesouros do céu, em nível de priorização, são os mais importantes. Mas o que a gente aprende? Que os tesouros do céu só importam, e os da terra não. Então, eu vou te dizer uma coisa. Não é feliz quem não paga as contas, não é feliz quem não é livre, não é feliz quem tem um problema de saúde e não pode tratar, não é feliz quem tem que acordar 2 horas mais cedo porque não tem um carro, e aí tem que ir de 3, 5 ônibus.
Não é feliz quem não pode trocar o colchão. Não é feliz quem não pode pintar a raiz do cabelo que está aparecendo. Não é feliz quem não pode ter acesso à saúde, educação, cirurgia plástica. Não é feliz quem não pode ter acesso à suplementação, quem não pode ter uma casa quente, confortável, fria e confortável. Então, aquilo começou a ver e eu vi que eu tinha entendido algo errado. E aí eu mergulhei fundo e comecei a me perceber manipulado. E foi aí o grande choque da minha vida. Número 1, você precisa tomar uma decisão. Você precisa ter o teu dia zero. Eu não vou continuar se vocês não comentarem no chat e dizer que estão entendendo o que eu vou falar agora. Talvez você que está nos vendo aqui precise do seu dia zero. E o que é o seu dia zero? Foi aquilo que eu fiz. E quando você quiser ter o seu dia zero, eu já vou falar uma coisa para você. Sozinho não dá. Sozinho é muito mais difícil, sozinho é muito mais complicado, porque sozinho é como se eu estivesse na guerra do espermatozoide. 1 milhão, 1 trilhão vai tentar e só um vai chegar. É por isso que quando eu entendi o processo, eu comecei a hackear minha vida, com 3 pilares básicos que eu vou te mostrar agora. Método é um jeito de fazer, é uma técnica, um caminho, uma receita. Treino é a minha parte, eu tenho que me dedicar. E mentores. E quem é mentor? Mentor é aquela pessoa que já chegou onde eu quero chegar. Marcelo, já chegou onde você quer chegar? Sim. Ela já tem uma vida que eu quero ter? Sim. Marcelo tem muito dinheiro, é próspera, já ajudou muitas pessoas. Viaja pra caramba, dá um gosto de ver ela e o capitão viajando. Então é o seguinte, ela sabe ensinar outras pessoas, ela tem um método, pronto, é o que caracteriza o mentor. Ela tem lastro. Mentor não é quem tira a foto bonita na frente de um Porsche. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mentor não é quem tira a foto bonita na frente de uma Ferrari. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mentor é quem tem um caminho, sabe ajudar você a chegar lá mais rápido do que ele chegou, tirando da sua frente empecilhos. Bruno, qual é o erro que você cometeu miserável, que se você pudesse voltar lá atrás, você mudaria completamente? Eu vou te dizer sem nenhum medo de dizer. Porque é o que eu mais invisto na vida hoje. Minha maior conta pessoal hoje é custo de mentores. Mentorias, masterminds, grupos de alta performance, onde tá gente foda que vai me ensinar a chegar lá mais rápido. É o meu maior custo no ano. Não é maior custo, mais do que viagem, mais do que qualquer coisa, é o custo que eu tenho com o mentor. Por quê? Porque não é custo, é investimento. Então, se eu pudesse voltar atrás lá para o Bruno lascado, quebrado, eu falaria, Bruno, pegue o dinheiro que você tem e invista em mentor, porque mentor encurta caminho. Então, vai todo mundo escrever aqui, mentores economizam tempo. Todo mundo escreve, aí depois eu vou falar a segunda coisa que mentor faz. Então, aqui na internet hoje está todo mundo tentando vender mentoria, vender mentoria, vender mentoria. Vai, aí você fala, mas um coach vendedor de curso. É verdade. Está cheio de coach e vendedor de curso. Número 1, coach não é ruim. Mas esses daí que você fala, deturparam. Número 2, gente, é educação. Como é que você vai falar que é ruim vender curso? Eu só estou onde estou porque comprei um caralhão de curso. Desculpa o palavrão. A Márcia só está onde está porque investiu um monte em curso. E quer saber? Eu só conheço a Márcia porque nós compramos o mesmo curso há trocentos anos atrás. Então, mentor economiza tempo. Vocês entenderam? Ai, todo mundo tem 24 horas por dia. Quem tem mentor tem 30, 36. Como assim? Deixa eu te explicar, abre a cabeça. Quando você tem gente que encurta aprendizados para você, que te dá mastigadinho o caminho, que essa pessoa se puxou para conseguir, você não vai gastar tanto tempo como ela. O que você faz? Você contrata a pessoa para ela encurtar tempo para você. Faz sentido o que eu estou explicando? Então, quando as pessoas falam, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, não é? Não é. Se eu tenho acesso a pessoas que conseguem maximizar meu tempo, as minhas 24 horas valem mais. Porque eu tenho acesso ao que é melhor. Então, para de ser teimoso e querer ir sozinho. Eu chamo isso de erro da arrogância. Ah, eu vou sozinho. Sozinho é briga do espermatozoide. Porque eu vou te falar, eu conheço essa audiência. Eu conheço essa audiência da Márcia Luz há tempo. E eu sei que não tem criança aqui. Se bobear, a média de idade aqui, eu vou dar um chute, está de 35 a 65. Essa é a média de idade. Tem gente com 70 e tem gente com 25. Agora, você que está com 35, 40, 45, 50, 55. Você quer esperar 14 anos para prosperar? Você quer que esperar 8 anos para prosperar e dar uma melhoradinha e começar a ir para a Disney ou para a Patagônia ou para o Caribe? Você quer esperar para ter uma liberdade financeira, um trabalho alinhado? Ou você quer e quer logo? Então, se você quer e quer agora, o que é que você vai ficar fazendo? Ah, eu não quero esse vendedor de curso. Eu sei que a maioria conhece a Márcia.
e sabe o poder dela. Então eu falo com toda tranquilidade, sabe por quê? Porque há mais de 10 anos atrás a Márcia fazia a mesma coisa aqui na internet. Há mais de 10 anos atrás o Bruno faz a mesma coisa, porque isso é a nossa vida, é a nossa história, é o nosso chamado. Segunda coisa que mentor faz. Mentor resolve problema, ele tem um método que resolve problema. Então escreve aí, mentor resolve problema. Ó, Márcia, estou com esse problema aqui. Ó, esse é o método para fazer. Então, o mentor faz uma curadoria de resolução de problema rápido, ganha tempo de novo. Então, eu quero te falar que depois dos 35, um ano é década. Depois dos 50, um ano são 2 décadas. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, eu quero que você coloque aqui, ó, eu quero e quero agora. Então, a coisa que eu mais vejo é um desalinhamento entre o que eu sonho e o que eu ajo. Espera aí, eu estou sonhando uma prosperidade, eu estou sonhando uma vida mais livre. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que aprender com quem já é. Então, lembra que eu falei, para ter o que eu não tenho, eu tenho que ser que eu não sou. Para ter o que eu não tenho, eu tenho que ser que eu não sou. Para ter o que eu não tenho, eu tenho que ser quem eu não sou. E para ser quem eu não sou, eu tenho que aprender com quem já é. Pegaram? E olha, acho que vocês estão falando, ponto. Não briga com isso. É claro. Para ter o que eu não tenho, eu tenho que ser que eu não sou. E para ser que eu não sou, eu tenho que aprender com quem já é. Ou a outra saída que você tem, qualquer, vai por sua conta. Até porque você tem 15 anos mesmo. Ops, você tem 50, né? Então, você quer se dedicar tudo. Enquanto você fazia a sua carreira, você fazia a sua profissão, você criava seus filhos, sua empresa, a Márcia Luz estava aprendendo como transformar sua prosperidade. Para ensinar para você. É muito mais fácil você pegar seu dinheirinho, transferir lá uma parcela para a Márcia, que nem é tanto, é pouco por tudo que ela vai te dar, e ela vai pegar tudo e falar, aqui é assim, 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 assado. Número um vai encurtar tempo. Número 2, vai te ajudar a resolver o problema. E número 3, a parte mais importante de tudo, e Márcia é sinistra nisso, hein? Te tirar de dramas. Número 3, tirar de dramas. Mentor tira de drama. Eu gosto de dizer que é aquela vovó gorda. Sabe o casal de primeira viagem, teve nenê, e o nenê com cólica, e não sabe, o nenê não para de chorar, aí tem uma vizinha, aquela vovó gorda, com as tetas grandona, já criou filho, já criou neto, já criou todo mundo. Ai, dona Ecleia, me ajuda aqui, dona Ecleia, eu não conheço direito a senhora, mas a senhora já criou filho, deve ter experiência, meu filho está com cólica aqui. Dona Ecleia, vai lá, a vovó Ecleia, ela vai lá, a mãe nem vê, põe a criança aqui em cima daquele tetão dela aqui, com aquele amor, com aquele afeto, a criança faz e para de chorar. Aquele casal de primeira viagem fala, mas o que é isso? Isso é magia? O quê? É o que eu vou te falar? Isso é experiência, isso é vivência. Então, número 1, encurta tempo. Número 2, resolve o problema. Número 3, te tira de drama. Então, se você quiser evoluir, método, treino, mentores. Treino é a sua parte, método. E mentor, a Márcia faz para você. Só quero trazer uma clareza para você parar de brigar. Outra coisa, conteúdo. Tá cheio, tem chat GPT, conteúdo tá na internet, conteúdo tá aberto aí. O canal da Márcia tem um monte de coisa, no meu canal tem um monte de coisa, tem um monte. Agora, acompanhamento, direção, presença de mentores, isso daí é o que muda a vida das pessoas. Seguindo então, gente, agora, o que eu quero te dizer é que quando eu tomei a decisão, eu entendi que o meu caminho passava por esses 3 pilares, método, treino, mentores. Então eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais iria desafiar isso e que nunca mais iria ser negligente. Então a primeira vez que eu paguei 50 mil reais por um mentor, eu quase tremia na base. Eu falei, não, tô sendo roubado. O nome disso é estelionato, tô sendo roubado, meu Deus. Sabe o que aconteceu naquele primeiro ano? A gente saiu de um faturamento de 2 milhões por ano e naquele primeiro ano já passou para 11. Você pagaria 50 mil para você faturar 10 milhões a mais? Sim, né? Por quê? Porque você tem um mentor atalhador de caminho. Vocês estão entendendo? Agora, tem o ponto principal aqui. Você tomou a decisão? Eu falei para você, todo mundo precisa de um dia zero. Para de falar, eu procrastino. Eu tenho crença. Gente, isso não é real. Eu tenho que ter permissão. Tem um colega nosso aí do digital, não, tem que liberar permissão. Não é isso.
Enrolação. Ai, são minhas crenças. Eu sou um especialista em crença limitante, eu tenho um livro só disso. Não é isso. Você simplesmente não sabe como é que faz. Não é trava. Você só está desalinhado. Ai, eu não tenho tempo. Não é. Você só não sabe como é que faz. Eu quero que vocês digam para mim quem cozinha aqui. Com quem que você aprendeu a fazer feijão? Quem costura aqui? Com quem que você aprendeu a costurar? Quem faz artesanato aqui? Com quem que você aprendeu artesanato? É só um exemplo. Quem toca algum instrumento aqui? Com quem que você aprendeu a tocar instrumento? Eu aprendi a cozinhar feijão com a minha mãe, a dona Vera. Então, vocês estão entendendo que por que no mundo da prosperidade ou no mundo da internet eu vou aprender sozinho comum? Então, você não está procrastinando. Você só não sabe um jeito claro de fazer. Alguém está me perguntando o que é o dia zero. Você chegou agora, querida? Dia zero é aquele dia que você tomou a decisão. É o seu marco. Ok? É o seu marco. Então, o que eu quero dizer para vocês? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já é e renovou ou entrou no programa da Márcia? Vamos lá, gostaria de saber. Quem aqui é ou já entrou no programa da Márcia? Gostaria de saber. Certo? Queria saber quem entrou. Porque é a melhor forma de você saber. Você falou... A resposta fácil coloca a hashtag Eu Sou Divina Riqueza, para a gente saber. Eu sou Divina Riqueza. Eu sou Divina Riqueza. E, Márcia, eu nem sei se está com as inscrições abertas. Tô sim, Bruno. Abriu ontem, a gente já entrou bastante gente especial que já está na turma, porque é imediato. Eles entram, já começam, eles estão fazendo junto com a turma de 2025, já ganharam um mês a mais de mentoria. Tá, e se alguém quiser entrar agora, como é que faz? Eu vou colocar aqui na tela o link. Se eu antecipei aqui, você fala para mim, a gente põe depois, não tem problema. Tá? Por quê? O que acontece? Qual que é a chance de você escutar o que eu estou falando, concordar com o que eu estou dizendo e fazer o quê? Nada. E amanhã você vai acordar com uma sensação de que já deu um pontapé. Você vai acordar com a sensação de que você está... Outra coisa que eu quero que vocês falem, eu vou falar isso, e eu estou aqui como estava há 10, 12 anos atrás, como estava antes e depois da pandemia. Estou aqui para ter que honrar o que eu falei. Você vai acordar amanhã e você vai estar com uma sensação que você deu um pontapé certo, que você já entrou nessa vibração. E tem uma coisa que é energia, que é o campo fala. Só o fato de você fazer parte desse grupo de pessoas, o nome disso é egrégora, que vem do grego que diz egregorian. E o que é o egregorian? É o velar. A Márcia vive por esse tema. Os alunos dela que já estão lá vivem por esse tema. O fato de você se conectar com isso, o que vai acontecer? Sem nenhum exagero, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar e fazer sua parte. Você sabe disso. Não tem milagre sem fazer sua parte. Milagre é a capacidade que a gente tem de colocar as leis naturais ao nosso favor. Agora, quero te falar que o campo fala. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando você entrar, você vai perceber dinheiro inesperado, você vai perceber aquela causa na justiça, você vai perceber aquele convite que estava parado veio, um vizinho vai te dar umas frutas, um pedaço de bolo, você vai ver que alguém segura a porta do Uber para você, do táxi, você vai ver que você foi no seu guarda-roupa e achou um dinheiro dentro do casaco. Se prepara, o campo de energia da prosperidade é uma coisa linda. Então, essa riqueza que vem da divina riqueza é muito forte, porque é fluxo. É um fluxo que vai te conduzindo, é um fluxo que vai te levando. E eu estou feliz também, Márcia, de você falou para mim que minha agenda está uma doideira. Só que eu vou te falar uma coisa aqui do fundo do coração. Quando você me convidou, eu senti que eu tinha que vir. Pronto. Não podia? É claro que não. Mas eu vou falar uma coisa aqui para você, de todo o meu amor. Existe um mantra na minha vida que rege há 2 anos, chama Vitória do Chamado. Se algo está no meu coração, é chamado, eu vou fazer, eu vou mudar a passagem de avião, eu vou falar não para festa de família, eu vou fazer qualquer coisa. Eu chamo isso de vitória do chamado. A vitória do chamado é uma das coisas mais fortes que tem, Márcio. Então, hoje na minha agenda, hoje na minha empresa, quem manda é o chamado. Eu não estou zoando. A vitória do chamado é uma das coisas mais sérias que tem. Então, o que eu quero que você saiba, quem está sentindo o chamado da divina riqueza? E se tem uma coisa que a divina riqueza faz para a gente é trazer o chamado. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso de uma decisão. O meu dia zero. O que é meu dia zero? Você tomou essa decisão?
Quem aí vai tomar decisão agora? Bruno, eu preciso tomar essa decisão agora. Eu vou te dizer como é que você vai fazer. Você vai se ajoelhar no chão agora. Tem que estar ajoelhado. Bruno, eu tenho dor no joelho. Põe uma almofada. Você vai ajoelhar agora. Por quê, Márcia Luz? A fisiologia da decisão, uma coisa que eu venho estudando há 2 anos. Quando você toma uma decisão e fala, eu vou, é uma coisa. Quando você toma uma decisão com a fisiologia certa, a redenção, olha que louco, quando eu me ajoelho, eu tomo uma decisão mais forte. Quem vai fazer? Ajoelha aí agora, eu vou esperar. Quem falar, estou ajoelhado, ajoelhei, eu vou te ajudar nisso. Tá, vamos lá, vamos aqui dar uma palhinha de algo disruptivo. Eu juro para você, eu sei que eu sou empolgado demais, é disruptivo. Eu demorei para entender que uma das grandes coisas que eu tinha feito na minha vida foi ter tomado a decisão do jeito certo. Como é que é a decisão do jeito certo? Quando você toma uma decisão racional, o seu corpo tem vibração própria, e muitas vezes sua cabeça quer uma coisa, seu inconsciente quer outra coisa, seu corpo quer outra. Então ali, ó, tem gente que falou, ajoelhei, parabéns, parabéns. Erga a mão para cima, só vai fazer se concordar. Porque quando você fizer, você tem que tomar decisões que concordem com isso. Então eu não quero te induzir, tu falar, aquele safado, ele me induziu, agora eu fiz, porque é muito sério o que você vai fazer. Você vai erguer a mão para cima e vai falar, Deus, Senhor, universo, você não acredita em Deus? Você é minha testemunha. Repete aí. O Senhor é minha testemunha. Tu és a minha testemunha, como você quiser falar. Essa é uma decisão que tomo por conta própria, a decisão de prosperar. Olha para cima, dedo olhando para cima, tem que olhar para cima. É a decisão de prosperar e de ser tudo que nasceu para ser. Essa é a decisão da riqueza divina. Essa é a decisão da riqueza divina que eu tomo contigo em aliança contigo. E tu é minha testemunha que eu vou fazer minha parte. Faz a sua e eu faço a minha. Essa é uma decisão que acabei de tomar por minha conta própria, por minha vontade própria. Está feito. Vou esperar. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faça. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. É uma vez só, não tem que fazer mais amanhã, não. Deus é um ser de palavra. Você falou, está falado. Estou esperando vocês fazerem. Depois que você fez, tenho certeza que uns vão chorar. Tenho certeza que outros vão arrepiar. Então, esse é o primeiro passo para prosperar. A decisão incandescente. Paramahansa Yogananda, ele falava, ele que trouxe yoga para o mundo, né? Ocidental, ele falava que a fé, ela é representada numa oração incandescente, quando você incendeia o éter. O que é o éter? A sua energia, o seu Espírito Santo. Ó, estou ajoelhado, estou sentindo... Isso é muito sério. Mais uma vez, eu sei que não tem que ser com essas exatas palavras, mas o que é importante eles dizerem para Deus? Porque é legal isso. Importante falar para Deus, eu tomo agora a decisão de prosperar e de ser tudo que nasci para ser. Essa é uma decisão que tomo por livre vontade e o Senhor é minha testemunha. Que eu vou fazer a minha parte, o Senhor faz a sua. Eu conto contigo. Está feito. A decisão de prosperar, decisão da divina riqueza, porque eu quero o que quero com Deus. Gostei muito do teu nome, Márcia, porque eu tenho um mantra para mim, que é quero e quero com Deus. Eu não só quero e quero com Deus. Olha como faz sentido isso. Divina riqueza. Maravilhoso. Quero e quero com Deus. Eu considero o milionário espiritual. Você quer ser milionário, quer ser rico? Com Deus, com espiritualidade. Quem aí fez, o que sentiu, se arrepiou? É muito sério, vou esperar vocês irem... Então, essa parte é a parte mais séria que tem, porque a partir de agora o universo começa a se mexer nos seus termos. Porque, veja, nem todo mundo veio para fazer a mesma coisa. E vou contar uma coisa para você que faz uma profissão que todo mundo faz. O problema é que a gente não consegue viver a nossa autenticidade. E esse é um outro ponto. Ter coragem de viver aquele chamado, aquela autenticidade, aquela coisa que você vê diferente dos outros. Para ter o que eu não tenho, eu tenho que ser o que eu não sou. Lembra? E uma das coisas que você tem que ser tem que ter alguma autenticidade. Olha como a Márcia Luz tem o jeito próprio dela. Olha como eu tenho o meu jeito próprio. Isso foram anos de estudo e dedicação. Eu vou explicar o conceito de novo. Se ajoelha, abre teu coração, olha para Deus e fala, Deus, o Senhor é minha testemunha da minha decisão de prosperar e ser o que nasci para ser. Da minha decisão de divina riqueza. Eu confio em Ti, eu me entrego a Ti e o Senhor é minha testemunha. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Ok? Agora, você está jurando com Deus. Por isso que eu falei, não faça. Aí amanhã, não vou. Não quero. Nenhum livro consegue ler. Então é o seguinte, você não está travado. Deu vontade de chorar, claro que dá. É muito forte. Você não está travado.
Você só não sabe como é que faz. Então aprende aí com a Márcia, com um monte de professor, conheço todos eles, um melhor que o outro. Mas é um batalhão, é uma tropa de elite aí do mundo, do desenvolvimento pessoal, da prosperidade. É só gente top, é só gente legal, gente que aprendeu como é que faz. Eu olhei os professores e falei, nossa, que honra estar no meio disso. Então, vocês entenderam? Vocês entenderam isso? Eu só quero saber quem ainda não entrou no Riqueza Divina, por que não entrou? Quero saber por quê. Só não é para entrar aquele que o dinheiro não vai pagar a conta de luz. Aí você vai pegar o canal da Márcia Luz e vai debulhar. Mas eu vou te dizer, se você já segue a Márcia há tempo, é que você que não aplica nada. E não é, você vai prosperar mesmo que não tenha tempo, você vai prosperar mesmo que não estude. Não, isso é impossível. Você vai ter que prosperar se dedicando. Mas não é tanto, é tomar decisões. Escreve uma coisa aí, prosperar é romper, gente. Prosperar é romper tirando o velho e colocando o novo. Romper para trás, cortando o laço que não serve mais. Romper para cima, fazendo coisas que nunca fez. E as duas coisas dão medo. Romper com o velho dá medo, romper na direção do medo, do novo dá medo também. Vocês estão entendendo? Eu também não queria deixar na mão a Márcia. A gente tem um material que está combinado nesse programa maravilhoso que a Márcia vai fazer, mas eu queria dar um bônus para todo mundo que entrar hoje, tá? Que entrar agora. Eu tenho um programa de destrave, onde eu conduzo você, junto com a minha sócia Patrícia Cândido, num programa no intensivo, que é uma espécie de terapia de destravamento. Então, se você está me ouvindo aqui, se está gostando do meu estilo, imagina eu poder contribuir com a Márcia mais. Então, eu vou dar para a Márcia, para que vocês tenham acesso, o Destrava, que eu chamo de sessão Destrava. A gente vai falar de espiritualidade, de missão de vida, de alinhamento com Deus para prosperar e de riqueza divina, exatamente como a Márcia está ensinando. É muito importante que quando você fizer, ele demora 3 horas, que você entre e faça de uma vez. E eu vou dar de presente para a Márcia, para que você que entrar aqui agora tenha de presente. Tá? É uma contribuição, gosto muito desse trabalho, sou entusiasta, quero um Brasil vivo e próspero. E eu quero muito ajudar você a prosperar. E você só não vai prosperar se você não decidir. O que a Márcia ensina, ela paga rapidinho o que você está pagando, não seja preguiçoso, não fuja da raia, você pode, você confia, não confia em você, não tem problema. Confie na Márcia, ela vai te conduzir. Só assista o que ela tem para te dar. Pode falar, Márcia. O Bruno, deixa eu esclarecer para eles. Então, assim, gente, o Bruno Gimenez é um dos 10 professores, 11 comigo, que vão dar aula no Divina Riqueza em 2026. Entendido isso? E esse presente que o Bruno está dando vale para quem entrou ontem também, é claro. Então, só não vale para quem entrar a partir de amanhã. Porque o presente é para tomar uma atitude. É isso, né, Bruno? Márcia, porque eu não gosto de... Não, eu vou ver. Márcia, é barato. E quando eu falo isso para você, porque tem duas coisas, tem custo e tem valor. O valor do que você está gerando versus o resultado que a pessoa vai ter, Márcia, uma sacada paga. Vamos ser sinceros, uma coisa que eu falei aqui no conteúdo de graça já vai fazer a pessoa mudar para pagar o teu programa com o pé nas costas, que a pessoa nem entrou ainda. Não tem como a gente ir sozinho, Márcia. Não dá, você sabe disso. Aonde que a gente se conheceu, Márcia? Em grupos, Márcia. Quanto que você já investiu? Eu já investi em grupos, Márcia. Então, você só está vendendo para os teus alunos o mesmo caminho que você paga para você, assim como eu. Nós temos legitimidade, credibilidade, nós temos lastro para falar que nós estamos falando, Márcia. E eu sei que muita gente vai achar que eu sou arrogante, principalmente que eles não me conhecem. Pode ser que eu seja mesmo. Só que eu tenho tanta confiança, eu tenho tanta experiência nesse caminho, e que eu não fico dourando a pílula. Você vai ficar se enrolando, daqui a 2, 3 dias eu vou continuar mais rico, mais próspero, mais feliz, porque eu faço o que eu ensino, e você vai ficar falando, ai, não fiz, ai, eu procrastino. Para com isso, você pode mais, você é um homem, uma mulher de valor, você é um profissional de valor. Aqui eu sei que você trabalha, que você cuida de todo mundo e ninguém cuida de você. Então deixa esse programa cuidar de você. Entra agora, aproveita esse presente que eu vou dar, que é de incentivo mesmo. Quero que você faça a tua parte. Poxa, isso aqui é uma coisa para mudar a sua vida. Não é conversinha mole, não, é uma transformação. Eu acredito que num princípio chamado conversas saudáveis. A gente tem que se conectando, Márcia, com pessoas que elevam o nosso pensamento. Só de ouvir você falar, ouvir eu falar aqui, as pessoas já estão numa vibe, porque às vezes você tem uma clínica lá, trabalha como médico, tem um trabalho bom, mas está todo dia recebendo tanta carga pesada. É um arquiteto que faz um trabalho lindo, mas está toda hora escutando o cliente reclamar. É uma pessoa que trabalha como enfermeira, que só está vendo a dor dos outros. Ou seja,
está sempre conectado com os outros, não está sabendo um lugar de se abastecer. A gente trabalha, assim, muitas vezes, no umbral, na sombra, que é a humanidade. Só que a gente tem que aprender a se reenergizar na luz. E, perdão do trocadilho, né, Márcia Luz? As pessoas vão aprender a se renovar. E é isso que eu acredito, isso mudou minha vida. O ponto importante é que, para a gente prosperar, a gente tem que saber quem a gente é. Sabe por quê, Márcia? Porque eu estou vendo aqui... Tem professor aqui? Tem professor? Tem alguns professores? Escrevam se tem professor. Vamos fazer o seguinte, coloca a tua profissão aqui, tá? Coloca a tua profissão. É fácil falar. A pessoa que ganha salário mínimo, como vai tirar 309 todo mês? Bruno, deixa eu responder essa pergunta. Claro. Eu botei esses depoimentos na aula 1, 2 e 3, que eu já dei da Virada de Ouro, que foram as aulas gratuitas, né? Mas eles vão ter possibilidade de conhecer essas pessoas, porque eles estão lá dentro do Divina Riqueza. E uma delas é a Maria Rosa. A Maria Rosa entrou no Divina Riqueza na seguinte situação: ela estava com um tumor no cérebro, ela tinha um bebê recém-nascido, o marido tinha acabado de ficar desempregado e eles estavam vivendo a crise da vida deles, porque o marido queria comprar uma casinha para eles terem algum lugar para morar com o dinheiro que ele recebeu do desemprego e do fundo de garantia. Só que ela queria a casa na Bahia, onde era perto da família, e ele queria a casa em São Paulo. Então, o casamento estava uma droga também. Ela não podia trabalhar para ajudar, porque ela estava com câncer no cérebro, ela estava com um bebê de colo, um outro menininho de 2 anos, e se sentindo impotente. E ela começou, primeiro ela fez a Gratidão Transforma, e depois ela entrou no Divina Riqueza. Com que dinheiro? Com um pouquinho do dinheiro que saiu lá da demissão do marido dela, um ato de fé. O que teve como resultado, em menos de 1 ano depois? O casamento deles está maravilhoso, eles compraram a casa em São Paulo e estão comprando na Bahia agora. Ela ficou completamente curada do tumor e o marido dela montou um negócio e já fechou um contrato de R$1 milhão, já fechou um contrato de R$10 milhões e estava fechando um contrato de R$20 milhões. É inacreditável. Bruno, às vezes eu vejo acontecer coisas com eles numa velocidade que nem na minha vida acontece. E eu acho muito legal isso. Quando o discípulo supera o mestre, é sinal que a gente está sendo um bom mestre. Então, assim, tem gente que diz, isso é fake, isso não é verdade. Vocês vão conhecer essa colega de turma. Vocês vão poder perguntar direto para ela. E teve mais uma coisa que aconteceu na vida dela, que essa ela não me autorizou a contar em público. Mas foi algo tão surreal, que vai multiplicar o ganho dela ainda 10 vezes mais do que esse contrato de 20 milhões. Mas isso ela não me autorizou a contar, mas lá dentro do grupo perguntem para ela, Rosa, qual é aquela coisa que a Márcia Luz disse que não podia contar para o grupo todo, mas você contou aqui dentro do Divina Riqueza? Bruno, coisas fenomenais. Então, muita gente entrou pensando, eu pago a primeira parcela e depois eu me viro, porque eu não tenho a mínima ideia de como eu pago as próximas. Mas o dinheiro foi vindo, as coisas foram acontecendo, o milagre foi acontecendo. Eu até queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como assim? Eu vejo, você tem vários treinamentos onde você ensina isso, a fazer dinheiro rápido. Como é que o universo age? Como isso é possível? As portas começam a abrir. O comentário que meus alunos mais fazem, então, eu entrei na Divina Riqueza e do nada um cliente veio me pagar uma dívida. Eu entrei na Divina Riqueza e do nada eu ganhei uma ação na justiça. Eu entrei na Divina Riqueza e do nada alguém me deu um presente no valor de R$5 mil. Como é que funciona esse do nada? Então, o do nada é assim, imagina que nós somos um rádio e esse rádio está tocando no mundo. É exatamente assim que é. Deixa eu falar para quem não me conhece, antes de entrar no mundo do desenvolvimento pessoal, eu trabalhei 10 anos na indústria, eu trabalhei com o mundo do som, da acústica. Isso me deu uma certa vantagem para entender isso. Então, o que eu quero que você saiba é que esse sentimento da colega que falou aí, dá para ver que ela está revoltada comigo. Não fica, eu estou aqui para te ajudar e eu faço muita coisa de graça. Falar é fácil, a pessoa que ganha salário mínimo, como vai tirar 309 todo mês? Deixa eu te falar, vamos lá. Eu quero te ajudar, eu não quero brigar com você. Quem está perdendo é você. Deixa eu te dizer, eu já sou rico, eu estou bem resolvido, e eu não falo com deboche. Pô, se a minha mãe escutar falar com deboche, ela vai brigar comigo, filho, eu não te eduquei direito. Eu falo com o amor que eu tenho a você, tá?
só tem um jeito de você quebrar essa barreira de salário mínimo. O salário mínimo que você tem é pelo valor do trabalho que você faz. Quando eu perguntei qual é a profissão, eu vou responder a tua pergunta, Márcia, mas eu preciso voltar nessa. Quando eu falei qual é a tua profissão, eu quero te dizer que fazer o que todo mundo faz costuma pagar pouco. Quando você trabalha em algo que muita gente faz também, o mercado pode olhar e escolher quem ele quer que faça. E nessa de escolher, o mercado baixa o valor daquilo. Por exemplo, você é diarista, que falou, uma outra pessoa falou que é diarista. Uma diarista aqui em Nova Petrópolis, ela ganha entre 8 e 10 mil por mês. Porque aqui em Nova Petrópolis tem poucos diaristas e a gente se estapeia aqui para conseguir um diarista, tá bom? Então, eu tenho amigos que a mãe parou de fazer um trabalho no banco ou parou de trabalhar num cargo administrativo e decidiu fazer faxina. É um trabalho puxadinho? É. Mas essa senhora faz de 8 a 12 mil, viaja uma vez por ano para o Ceará, para o Nordeste. E por que ela ganha 10, 12 mil numa profissão, uma profissão que recebe preconceito e bullying? Ah, diarista. Enquanto que muito engravatadinho não ganha isso. Porque na cidade dela, que é onde eu moro, tem pouca diarista. Por que o preço das coisas é regulado para baixo? Porque muita gente faz aquilo. Então é por isso que um professor ganha o que ganha. Porque tem muito. Você reclama do teu salário como professor, seja professor universitário, ou seja professor do ensino médio, que enfim. Mas por que você reclama e nada acontece? Porque se você sair, tem uma outra pessoa do outro lado louquinha para tomar teu lugar. Então, quando o seu trabalho é substituível, quando tem muita gente que faz o que você faz, e quando o que você resolve não é um grande problema, a gente costuma ganhar pouco. Então, anota esse mantra e medita sobre ele. Fazer o que todo mundo faz costuma pagar pouco. E por que tem gente que ganha muito? Porque são pessoas que aprenderam a pensar de uma certa maneira. Tem um dos meus amigos que vai passar por aqui, ele fala muito sobre o Wallace de Wattles. Vocês vão aprender ciência para ficar rico. E o pensar de uma certa maneira é, a Márcia é a pessoa que já passou por muitos caminhos e ela vai ajudar você a ter um valor diferente, a valer diferente. E aí você vai poder fazer algo que poucas pessoas fazem. Então, eu sou um professor, Márcia Lúcia também é, só que tem a diferença. Nós somos professores que ganhamos mais do que senador. Eu sou professor, a Márcia também é. Como assim? Não é. Nós damos aula a vida inteira. Só que hoje a gente ganha mais do que um senador. Por quê? Porque fazer o que todo mundo faz costuma pagar pouco. Agora, fazer o difícil, transformar as pessoas. Então, você que está falando, fica difícil ganhando R$309? Nossa, não fica difícil, fica quase impossível. Você está muito certa. Mas como que você quer quebrar esse caminho? Você só vai quebrar esse caminho adquirindo valor, que é um conhecimento que te proporciona fazer coisas diferentes, ter hábitos diferentes, que vai te gerar conhecimentos e habilidades diferentes, que vai te proporcionar ter um mercado de trabalho diferente para você. É só assim que quebra. Se você acha caro o custo do conhecimento, por que você não está achando caro o custo da ignorância ao conhecimento? Então, esse é o meu conselho para você. Vou responder sobre a questão do porquê que as pessoas, quando começam a participar da Divina Riqueza, já podem ter acontecimentos. A gente estudou algo, uma pesquisa científica, está no Daily Science, vocês podem achar. A Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia comprovou que quando você está numa sintonia, você não pode estar em outra. Então, se eu estou escutando, se eu estou prestando atenção num pensamento de escassez, de medo, de quanto eu sou um coitado, de quanto é ruim, como que eu vou conseguir ganhando só isso por mês? Como que eu vou tirar 309 por mês? Como? Esse tipo de sentimento faz você ficar conectado nessa vibração de vitimização. E o cérebro tem um elemento seletor. Não falei da mente, falei do cérebro. Mente é uma coisa, cérebro é outra. O cérebro está selecionado naquilo, então ele vai atrair mais daquilo. Então, o que acontece é o que a gente chama de frequência intrusa. É uma frequência que é contrária à frequência da prosperidade. Então, quando eu começo a entrar numa energia de eu posso, é possível, eu consigo, eles já chegaram. Porque agora você me vê aqui bonitinho, bem arrumado, bonitinho mais ou menos, né? Arrumado, você fala, para você é fácil. Não, não é fácil para mim. Eu acabei de falar que outro dia eu estava com dívidas homéricas, eu não tinha dinheiro para pagar minha conta de luz. Então, não vem falar para mim que é fácil. Ah, mas não vem falar para mim, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu estava sozinho, eu estava quebrado. Quebrei o externo no acidente, eu estava quebrado, precisando de ajuda de um monte de gente. Só que eu tomei uma decisão, e quando eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, a partir do momento que você começa a conectar com coisas, situações e pessoas
que falam do que pode, que é consigo. Você muda o seletor, segundo a Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, e esse seletor passa a trazer para você a vibração desse fato novo. Então, o que acontece é que agora você está na Rádio Prosperidade. E aí, as pessoas que não lembravam de você lembram. O dinheiro começa a correr atrás de você. Não é fácil ficar nessa vibração. Por conta própria, mais difícil ainda. E sabe por quê, Márcia Luz? Porque a maior parte de todas as pessoas que quem é aluno teu quer prosperar, convive, é mais lascado, ou é travado, ou é cheio de crença. Eu sou o primeiro milionário da minha família. Quando você vem de uma família que todo mundo é milionário, você fica também e fala, mais um. Quando você vem de uma família que todo mundo tem carro zero, tem casa em Orlando, tem isso aqui, você fala, legal, bem-vindo ao grupo. Agora, no teu caso, você não consegue romper, para onde você olha, tem gente te jogando para baixo. E se tem uma coisa que é perdoável aqui no mundo, as pessoas perdoam estupradores, as pessoas perdoam assassinos, mas as pessoas não perdoam quem faz sucesso, principalmente se for na sua casa, na sua família. Não vão te perdoar. E aí o que acontece? Você cede, porque você prefere ficar lascado no que eu chamo de lealdade tóxica, do que você vencer a rejeição, a crítica e as conversas pesadas das pessoas que você gosta. E por quê? Porque você não tem um bendito mentor para mostrar o caminho. Então você está profetizando o seu fracasso. E fique aí com esse comentário aí, não posso, não dá. Qual que seria o pensamento certo, você que ganha salário mínimo? Como eu posso fazer R$309 adicionais para eu poder entrar nesse treinamento? Como eu posso gerar um valor que eu consiga R$309 a mais para gerar esse treinamento? Que ideias eu posso ter para que esse treinamento se pague? Não, eu não tenho um dinheiro. Então, você quer ficar onde está. Você entende que é uma decisão que você tomou e você está renovando essa decisão? É mais uma pá de cal que você coloca? O escasso, o coitadinho, ele se sente bem. Você que vem aqui no chat falar, para você é fácil, você gosta de ser coitado. Cancela isso agora, limpa isso aqui agora, fala assim, vem comigo, eu deixo ir o que precisa ir. Tudo que ficar, assuma a condição de luz. Vem comigo e fala assim, eu deixo toda a escassez, vai, eu deixo toda a miséria embora, eu deixo todo o sentimento autossabotador, eu deixo tudo aquilo que impede que eu prospere embora, eu deixo ir o que tem que ir. Faz assim, eu deixo ir o que tem que ir. Tudo que ficar, assuma a condição de luz. Não aceite essa miséria, não aceite essa procrastinação. Você não pode aceitar isso, é você que está criando a sua ruína. Da mesma maneira que é você que vai criar o seu sucesso. Mas todo caminho começa de um ponto. Você tem que entender que você é o gerador da mandala. Você é o centro da mandala. O que é isso? Como que é isso? Se eu jogar uma pedra no lago, a partir do primeiro impacto da pedra, a onda vai cair. Eu sou a pedra no lago. Você é a pedra no lago que está falando. Como que dá com salário mínimo? Não dá para viver com salário mínimo. Você tem que fazer malabarismo, você tem que casar com as pessoas ao seu redor. Vamos se ajudar. É uma vida miserável, eu sei. Eu quero que você saia do salário mínimo, por isso que eu estou falando isso para você. É justamente porque você quer sair do salário, você quer quebrar esse padrão de miséria, porque você é uma pessoa tão boa quanto qualquer pessoa que é rica. É isso que você tem que entender. Uma pessoa rica, ela não é moralmente, espiritualmente mais evoluída. Ela só aplica modelos mentais que você não aplica. Ela só conhece receitas que você não conhece. Se uma pessoa pode, tantas outras podem. Nunca na vida teve um movimento de tanto enriquecimento sem precisar de formação. Nunca na vida foi possível tanto enriquecimento sem que houvesse instrução formal. Não importa a sua idade, não importa se você é feio ou se é bonito. Inclusive, a maior parte das pessoas do mundo são feias, então tá junto, tá tudo certo. Não importa, o que importa é você tomar uma decisão de se conectar nessa riqueza divina. E quando você tomar essa decisão, você vai olhar para o olhar decepcionado das pessoas ao seu redor e vai falar, amigo, vai fazer terapia. E você não vai querer ficar agradando. Nunca esconder o candeeiro ou debaixo do alqueire. Isso aí, nunca esconda a sua luz para ser aceito. Vou dizer também, a maior parte das questões de família tem a ver com prosperidade. A maior parte da mudança de prosperidade que você vai ter
é colocando a família no lugar dela. Então, minha opinião é, faz logo, entra logo no programa, e pelo que a Márcia falou, já tem um monte de coisa pronta. Já começa a ter resultado amanhã. Já começa amanhã a mostrar para você, eu posso. Bate teu peito e faz assim, vem comigo, eu posso, vem. Eu mereço, eu sou digno, eu tenho direito. Vem aqui comigo, eu sou a pessoa certa no lugar certo. Repete. Eu sou a pessoa certa no lugar certo. Eu estou de bem com toda a prosperidade. Repete. Que o mundo quer me dar. Eu estou de bem com quem já fui. Estou de bem com quem sou. Estou de bem com quem serei. Emoções são só emoções. Não são definições perpétuas. Um dia feliz começa agora. Deus tem muitos prêmios para mim. Eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Eu sou chama eterna, eu sou brilho sagrado, eu sou fogo divino. Vai, você não está sentindo diferente? Vai, você não conectou na prosperidade agora? Prosperidade é uma decisão e muitos de vocês estão tomando a decisão agora de não prosperar. Ponto. É isso. Estou ganhando nada de vender nenhum curso da Márcia aqui. Márcia, você está dando alguma comissão para mim? Eu quero que você prospere, eu quero te encontrar na sala VIP do aeroporto, eu quero te encontrar numa... Não só não estou dando concessionária da Porsche, caramba. Bruno, não só não estou dando comissão, como tu ainda está trabalhando de graça para mim, não está cobrando um centavo pelas aulas, isso que é triste. Ô, gente, o povo está perguntando como é que entra, a minha equipe está colocando o link aí do lado, tem embaixo da aula também, divinariqueza.com, divinariqueza.com. É só isso, tá? Mas o link a minha equipe está colocando aí do lado, vai colocando, Guilherme, e aqui embaixo da aula também tem. Não, é muita cara de pau, né? A gente pede para os nossos parceiros trabalhar para a gente e ainda trabalhar de graça. Isso é que são elas. E não é qualquer amigo que topa isso, tendo a tua agenda, né, Bruno? Mas eu acredito que quando a gente fica num nível de amizade, né, Márcia? Fazia muito tempo que a gente não se falava e estava com saudade de você também, tá? Aí eu apareço para te pedir um presente desse. O Bruno, será que tu pode dar aula para os meus alunos do Divina Riqueza em 2026? Ó, o povo está dizendo, lindão, uau! Além disso, ser professor gato colabora mais ainda, né, gente? Obrigado, viu? Emagreci bastante, estou fazendo academia, estou fazendo jejum, estamos caprichando, tá? Que legal. Vamos lá, continua aí que o povo está empolgado. Tá bom. Então, assim, eu queria também oferecer a vocês, se vocês têm alguma pergunta, vocês podem colocar aqui a pergunta. Eu vou tentar traduzir alguns pontos importantes. Número 1, tem que tomar uma decisão. Número 2, tem que limpar as crenças que impedem essa decisão. Número 3, tem que ter definição clara do que tem que ser feito. A maior parte das pessoas que procrastinam não tem clareza do que tem que fazer. Então, número 1, eu tenho que estudar com quem conhece. Número 2, eu tenho que começar a colocar em prática. Número 3, eu tenho que começar a romper o que está errado. Faz uma listinha básica. Aí, número 4, eu tenho que conviver com o que eu chamo de mindset da prosperidade. Vamos lá, vamos falar do mindset da prosperidade. Número 1, autorresponsabilidade. Quando alguém vem falar, mas é difícil ganhando tanto, eu sei que é. Mas como que você está se comportando? Como se você fosse uma vítima. E a vítima nunca vai ser, a vítima nunca sairá ilesa. A vítima nunca vai prosperar. Márcia, tem gente falando que curso é esse? Você vai ter que falar um pouquinho aí. Pode falar aí. Então, vamos lá. Não é curso, tá, gente? É uma mentoria. São 365 dias. Sim, é isso mesmo. Você será acompanhado diariamente. Como é que é isso? No Telegram, que é um aplicativo parecido com o WhatsApp, que vai ficar no teu celular, você vai receber um áudio diário de prosperidade, espiritualidade e gratidão. A gente vai começar o dia com conhecimento e oração. Então, se você não acredita em Deus, provavelmente você não vai se sentir confortável no Divina Riqueza, porque a gente começa o dia orando. A quem não acredita em Deus não é bem-vindo, mas saiba que nós vamos falar em Deus todos os dias, sim. Por isso o nome Divina Riqueza. A gente tem pessoas de várias linhas espirituais. Religião não é importante. Tem um viés mais cristão? Tem, porque essa é a minha formação, é o que eu conheço mais, então vai ter um viés mais cristão. Mas tem gente de todas as linhas espirituais possíveis, tá? Bom, lá dentro tem uma... Inclusive eu que sou muito esquizotérico, tá, gente? Eu sou bem esquizotérico. Lá dentro tem uma coordenadora, Débora Vecchio, e diariamente ela vai colocar os áudios para vocês e ela vai estar disponível no individual dela do Telegram
para esclarecer dúvidas. Então, criatura, você vai ter acompanhamento diário durante 365 dias. Aliás, a Débora é uma pessoa tão comprometida que em 2025 o pai dela faleceu. Ela precisou passar por essa dor. O Divina Riqueza ajudou muito ela, fortaleceu muito ela, e nem no dia da morte do pai ela deixou de estar lá no grupo acompanhando vocês. Então, a gente, toda a turma do Divina Riqueza, é eternamente grato a Débora Vecchio, que é uma das professoras, vocês vão conhecer na próxima semana, porque ela vai dar uma aula gratuita aqui também. Uma vez por semana, vocês recebem um exercício. Tudo isso que eu estou dizendo que acontece no Telegram, acontece na Hotmart também. Não gosto de participar de grupo, Márcia. Não quero o Telegram, não tem problema nenhum. Isso tudo está dentro da plataforma da Hotmart. Você pode fazer sozinho também. Uma vez por semana, durante todo o ano, você vai receber um exercício prático que você vai fazer, que vai exercitar prosperidade, gratidão e espiritualidade. A cada 15, 20 dias, você vai ter uma aula no início do mês comigo, e mais para o final do mês, com um dos 10 professores convidados, que você vai ter chance de conhecer todos eles, porque cada dia um deles vai vir dar aula aqui gratuita para você. Hoje, Bruno Gimenez, amanhã, Marcos Rossi. Quem está dizendo aí que não tem condições e não tem capacidade, esteja na aula amanhã. Marcos Rossi não tem os 2 braços e não tem as 2 pernas. E eu garanto que ele faz mais coisas do que eu e o Bruno Gimenez juntos. E de que todos vocês estão também no pacote. É impressionante. Sábado a gente não tem aula, mas domingo tem Marcos Trombeta. Bruno Gimenez conhece bem o Marcos Trombeta. Ele acompanhou toda a história dele. Ele era garimpeiro, ele veio da miséria absoluta. Eu garanto que a situação dele era pior do que qualquer um que está nessa sala hoje. E ele se tornou uma pessoa multimilionária, e ele vai contar para a gente essa trajetória, e ele trabalha a reprogramação mental de uma maneira ímpar. Acho que ninguém faz isso tão bem quanto ele no Brasil. Aí, segunda-feira, tem Elias Mamã, que foi a pessoa que ajudou meu Instagram a dar um salto, e ele vai ensinar isso. Mas para quê? Eu não gosto de mídias sociais, porque você vai estar no Divina Riqueza e você vai sentir teu coração pedindo: eu preciso ajudar o mundo a enriquecer também. Eu preciso compartilhar com as pessoas aquilo que eu estou vivendo. E aí, no mundo, como diz o Elias, ou você é produto ou você é produtor. Ninguém fica em cima do muro. Ou você é produto dos outros e vai vivendo as consequências, ou você é produtor da mensagem que você quer espalhar para o mundo. E o Elias vai te ajudar a fazer isso, tanto dentro do Divina Riqueza, como com o presente que ele vai dar. Aí a gente tem, por exemplo, Natanael Oliveira, que já adiantou, que vai disponibilizar a plataforma dele, onde ele tem 160 treinamentos de inteligência artificial para tudo, para aplicar nos negócios, na família, para aprender a mexer no básico das ferramentas, para escrever um livro, para montar uma palestra, para ajudar nas finanças. O que você quiser, ele vai ensinar. Por um ano você vai ter acesso a isso. Aí vai ter a Raquel Quartiero, que o Bruno conhece muito bem também, participava do MAP junto com a gente. Ela vai treinar o teu corpo, ela é muito boa nisso, na questão física, a tua mente, a tua espiritualidade conectada, porque o corpo tem que ir junto, senão a gente começa a pagar o preço. O Bruno emagreceu não só porque queria ficar mais bonito, não, é porque isso ajuda em tudo, na saúde física. Eu emagreci, Márcia, sabe que foi minha maior motivação? Envelhecer bem. Olha só, e a Raquel vai trabalhar isso. Ela tem um aplicativo e ela vai disponibilizar por vários meses gratuitamente para a gente poder trabalhar o corpo. Ela vai dar aula no Zoom, ensinando exercício. Gente, modéstia às favas, Leonino não é modesto mesmo, não adianta. Eu consegui juntar um time para ajudar vocês em 2026. Na verdade, quem está entrando agora ainda vai aproveitar os professores de 2025, porque as aulas estão todas lá dentro da Hotmart. Você já vai começar hoje. Quando é que começa, Márcia? Hoje. Na hora que você se inscrever, chega o link para você. E você já pode clicar no link, já pode ir lá para a plataforma e começar a assistir às aulas. E você tem um mês de garantia. Não gostou, pede o dinheiro de volta. Mas te dá essa chance, criatura de Deus. Assiste às aulas, as minhas que estão lá dentro, tem os depoimentos dos alunos no final da aula. Vai lá no final, porque é no Zoom. Então, é um aplicativo que vocês vão nos ver e ouvir, e nós vamos ver e ouvir vocês também. As aulas são no Zoom, não é no YouTube como essa aqui.
é no Zoom, então a gente vê vocês e ouve também. Vai lá no final das minhas aulas e assiste o depoimento dos alunos. Não precisa acreditar em mim, ouve a turma de 2025 que está lá contando o que aconteceu com eles. Vai bem no finalzinho da aula, vai no vídeo, arrasta para o final, que eu sempre abro para os alunos participarem e ouve diretamente deles. Quanto a gente está cobrando? Menos de 310 por mês. Não tem nada no Brasil, não tem ninguém que acompanha você por 365 dias, todos os dias, pessoalmente, porque você pode mandar mensagem para a Débora a hora que quiser, e se for uma coisa que ela não sabe responder, ela me manda pergunta, eu gravo um áudio e mando para ti, e você vai ter essa ajuda por 1 ano todos os dias. Quem faz isso por 310 por mês? Não existe, gente. Não existe, não é um treinamento gravado. É uma mentoria. Pergunta para o Bruno quanto ele paga nas mentorias. Acabei de entrar... pago também, vou te falar, né, Márcia? Eu não vendo mentoria por esse preço, não, Márcia. Você está fazendo uma bondade para os teus alunos. Eu sei disso. Eu sabia que você ia me dar uma bronca, inclusive. Não vou dar bronca. Eu também fiz isso ano passado, acho que foi começo do ano, não sei. Eu fiz isso com uma mentoria de prosperidade também. Não me arrependo, eu acho que a gente tem que seguir o coração, né? Às vezes a gente põe um preço que tem que colocar. Mas eu vou abrir uma mentoria, acho que é sábado agora, 8.500 à vista no Pix. Se é no cartão é 9.500 e se é no boleto parcelado é 11.500. Por quê? Sabe, Márcia, eu estou vendo assim que quando a gente facilita muito o preço, algumas pessoas começam a falar, não, mas eu não tenho esse dinheiro porque não vê como investimento. Mas eu estou vendo aqui que o pessoal que está com você são pessoas que estão com uma energia boa aqui, eu estou gostando de ver. O pessoal está com a energia certa. E eu queria dizer para vocês que eu também não dou 30 dias de garantia. Márcia, eu dou 7 dias só, Márcia. Então, você pode entrar, começar a acessar, ter resultados. Se você achar que não é para você, você perde devolução do seu dinheiro. Agora, não fica se enrolando, porque as pessoas... Sabe o que acontece, Márcia? Eu tenho um time de vendas. São pessoas que ligam para oferecer curso para os meus alunos. Eles não ligam à toa. O aluno tem que ter feito uma inscrição antes. A gente tem um mantra lá na empresa, que a melhor forma de ajudar o nosso cliente é vendendo uma coisa boa para ele. E deixa eu explicar para vocês todos, para a Márcia e para você, que loucura. Eu sou muito sincero, Márcia, não tenho segredos não, sabe? Sabe, olhando para as pessoas mais transformadas que eu já vi. Bom, você, né, é uma delas. Você já trabalhou comigo como mentorada do meu Mastermind. Quem são as pessoas que mais têm resultado? São as pessoas que fazem o meu conteúdo gratuito ou são as pessoas que fazem meus programas pagos? São as pessoas que fazem meus programas pagos. Por quê? Não só pagos, como quanto mais caro, mais resultado. Quanto mais a pessoa se dedica, mais ela se compromete, mais eu, que sou o professor, me comprometo. Por exemplo, você faz um conteúdo gratuito digníssimo, lindíssimo, porque eu te sigo no Instagram, no YouTube. Porém, se um dia você falar, agora eu estou indo para Orlando, não vou fazer o conteúdo, você fala, não vou atrasar minha postagem e pronto, vamos supor. Agora, se você tem a mentoria com os teus alunos que te pagaram, você, a Débora, o pessoal do seu time, faça chuva ou faça sol, vai estar sempre pensando no melhor material para entregar para o seu aluno, para o seu mentorado. Então, quando a gente vende, nós professores e mentores, por você ter pago, a gente se compromete com você. A gente tem uma obrigação, um cuidado. Quando você não paga, você não se compromete, a gente não se compromete. Então, tudo vira em torno do comprometimento. Eu tenho mais só 5 minutos para ficar aqui com vocês, mas eu tenho que falar algo que é a coisa mais séria que tem. Tem 2 dos maiores problemas hoje que estão invadindo a cabeça das pessoas e eu tenho certeza que muitos de vocês estão nessa. Esses 2 são os maiores problemas mundiais ou as maiores desculpas mundiais hoje. Vamos falar qual é? Número 1, não tenho dinheiro. E número 2, eu procrastino. Tem alguns que vão falar não tenho tempo, mas não vou nem por isso. Os 2 maiores desculpas que aparecem, pode perguntar para a Márcia, pode perguntar para a Raquel Coatiero, para o Marcos Trombeta, para o Jobé, para quem for, para o Natanael, para quem for. Eu procrastino ou não tenho dinheiro. Vamos falar do procrastino? Muitas pessoas colocaram o procrastino, eu chamo de procrastino, o novo dinheiro. Tudo é o procrastino. O que é procrastinação, gente? Procrastinação é quando eu vou carpinar uma roça, quando eu vou desentortar um prego, quando eu vou fazer faxina na casa inteira, arrumar a gaveta, mas não vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, ficar parado, preguiça, não é procrastinação.
Procrastinação é quando eu tenho medo oculto, medo inconsciente. E eu faço de tudo, mas não aquilo que tem que ser feito. Então, os procrastinadores reais são pessoas que trabalham muito, fazem de tudo, e elas se enganam gastando o tempo dela com outras pessoas. O que está parado, o que está sem energia, o que não quer agir, ele está letárgico ou está depressivo. E a terapêutica é outra. Porém, 95% das pessoas que se dizem procrastinadoras não são procrastinadoras, estão depressivas, estão desanimadas, estão sem energia. E por quê? Alimentação ruim, distração, muita rede social, porque não serve. O cérebro frita, a pessoa não tem energia para fazer outra coisa. O famoso brain rot, né? Cérebro podre, raiz apodrecida. Então, isso está acontecendo, é uma doença, a rede social está fazendo isso, por quê? Porque as pessoas não usam as redes sociais para aprender, para evoluir, elas usam para futilidade, e elas estão viciadas em algo que não é bom. Beleza? E a procrastinação tem um medo enrustido, você faz de tudo menos aquilo para enfrentar aquele medo. Logo você percebe, procura um terapeuta, um mentor, um professor, você resolve. A preguiça é distração, a preguiça é falta de foco, a preguiça é quando você vive a vida dos outros, não vive a própria vida. Cuidar dos outros não pode ser desculpa para você evitar os seus enfrentamentos. Tem que deixar tu respirar essa frase. Porque tem muita gente que quem vive a vida dos outros não tem tempo para viver a própria vida. Não use a desculpa que você tem que cuidar de todo mundo para você fugir dos seus próprios enfrentamentos. Isso é muito doido que eu estou falando. Você é escravo das pessoas que você se importa demais. Se você se importa demais com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, você é escravo delas. Você não nasceu nessas pessoas, você nasceu em você. Então você se enrola, se entorpece achando que a sua missão é no outro, enquanto sua missão não é no outro. A tua vida está passando. Eu vi aqui que a média de idade é de 55, 60, e é só o outro, e você que vai ficando para trás. Daqui a pouco essas pessoas, uns vão morrer, outras vão viajar, outras vão virar as costas para você, e você vai ficar no absoluto silêncio, sozinho, com depressão e amargurada. Você tem que resolver isso agora. Você consegue resolver agora. Então, a procrastinação, ela não é bem procrastinação, ela tem mais a ver com esse imediatismo, essa distração que a pessoa não sabe o que quer. Agora, vamos falar do dinheiro. Depois do que eu vou falar aqui para você, você nunca mais vai falar não tenho dinheiro. Eu vou te dizer, o que é o dinheiro? O dinheiro é um regulador de troca. Anota isso aí, se você está com papel e caneta na mão, que isso vai mudar a tua vida. É assim, eu faço uma coisa, que é limpar a sua casa, e você me dá uma troca por aquilo. Bruno, está aqui um pedaço de queijo pela faxina que você fez. Ah, obrigado. Aí, eu que sou faxineiro, eu vou ali na mecânica e eu tenho que arrumar meu carro. Eu falo, oi, tudo bem? Quero arrumar meu carro. Ele, tá bom. Você chega lá para o cara e fala, tá aqui um queijo. Ele fala, muito obrigado, mas um queijo só não é suficiente. Para eu arrumar teu carro, eu preciso de 2 queijos. Então espera aí, eu vou ter que fazer mais uma faxina. E depois eu volto aqui. Aí você vai lá, faz mais uma faxina, o cara te dá mais meio queijo. Você volta lá na mecânica e você vai na mecânica e paga a segunda parte do queijo, um queijo inteiro. Então, como isso é muito trabalhoso, os fenícios inventaram lá atrás uma coisa chamada dinheiro, que antigamente era prata, virou cobre, outros metais. Determinado trabalho valia uma determinada parte de ouro. Então, com o tempo, eu trabalho e aquele esforço que eu faço, ele é valorizado mais ou menos. Por exemplo, se eu sou um especialista de aplicativo de carro elétrico, tem pouquíssimos no mundo. O meu mês é $50 mil, perto de R$300 mil. Agora, se eu sou um mecânico de carro comum, Fusca, Brasília, Kombi, a minha hora vale tanto e eu vou ganhar 5, 10 mil por mês. Mas se eu sou um mecânico de BMW, Porsche, Ferrari, a minha hora vai valer mais isso. Quer ver uma coisa que paga bem? A Márcia de Floripa, mecânico de lancha. Mecânico de lancha ganha 10 vezes, 5 vezes mais que o mecânico comum de automóvel. Então, o queijo que o mecânico de lancha ganha vale muito mais do que o queijo que o mecânico de automóvel ganha. Então, o que eu quero que você saiba é que não é que você não tem dinheiro. Você está fazendo uma coisa que vale pouco dinheiro. E qual que é a causa deste problema? A causa desse problema é que você tem que passar a ser uma pessoa que vale mais, que tem serviços que valem mais para ser mais reconhecido. Por que uma pessoa
paga para eu dar uma palestra. Por que que uma consulta comigo é 10 mil reais? Óbvio que eu não comecei cobrando 10 mil reais. Minha consulta vale 10 mil reais porque uma pessoa, um empresário que é muito bem sucedido, ele me liga e fala, preciso de uma consulta contigo. E aí eu atendo aquela pessoa e ele me transfere 10 mil reais no Pix. Coisa linda. Nem sempre eu cobrei 10 mil reais na minha consulta, mas hoje eu cobro. E por quê? Porque eu valho. E por quê? Porque eu ajudo aquele empresário que lida com milhares de reais a tomar uma decisão que ajuda ele. Então ele vê que vale a pena. Agora, por que que eu não tenho dinheiro então, Bruno? Porque você não está fazendo o que tem que ser feito para aumentar seu valor. Você não está rompendo com o que tem que ser rompido para você viver teus sonhos. Você não está agindo no que tem que agir porque você não consegue enfrentar a crítica. Você não está fazendo o que tem que ser feito porque você não sabe o caminho. Então, nunca diga eu não tenho dinheiro. Diga, não estou fazendo o que eu deveria fazer, o que preciso fazer para ser uma pessoa que vale mais. E uma vez que eu valho mais, eu ganho mais e eu tenho mais. O que é fácil fazer? Eu chegar e colocar a culpa no dinheiro. Quando eu faço isso, eu distraio, eu enfraqueço a verdadeira raiz, o meu cérebro adora. E eu tiro um dos maiores princípios da prosperidade, que é a autorresponsabilidade. Então, nunca mais a partir disso, eu quero saber se vocês entenderam. Você vai dizer, eu não tenho dinheiro. Você vai dizer, eu não me concentrei em fazer o que tinha que fazer. Eu não tive força de romper o que tem que romper. Eu não tive coragem de viver meus sonhos. Eu não quis desengavetar meus sonhos. Eu não quis dizer não para o marido, se não para o filho, não para coisa que me suga. É isso, não é não tenho dinheiro. Não fiz o que tinha que ser feito para começar a ser uma pessoa que vale mais. É isso, Márcia. Espero que a minha mensagem tenha ajudado. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho uma aluna, Sirlene Oliveira, ela fez uma mentoria comigo, não é essa agora, porque o Divina Riqueza começou em 2025, só acontece uma turma por ano, já que a turma dura o ano inteiro. Claro. Uma outra, sei lá, 5 anos atrás, ela não pagou 3 mil, como é o Divina Riqueza agora, ela pagou 5 mil reais. E não durava um ano, durava 4 meses. Então, ela pagou bem mais do que a turma vai pagar hoje. Só que ela não tinha esse dinheiro, porque ela era funcionária da prefeitura, e a prefeitura estava com um salário atrasado 5 meses. Ela estava sem receber há 5 meses. E aí ela falou, mas eu não posso perder essa oportunidade de jeito nenhum. O que ela fez? Ela foi na casa de um amigo que vendia perfumes e ela falou, você me deixa ficar com alguns desses perfumes em consignação que eu vou vender? E ele era muito amigo dela, sabia que ela era confiável, deixou ela levar os perfumes em consignação. Ela foi de porta em todos os vizinhos, no bairro dela, e ela mostrou o perfume e falou, olha, esse perfume é maravilhoso, e realmente era um perfume legal, esse perfume é maravilhoso, talvez você não esteja precisando dele neste momento, mas ao adquirir esse perfume, você vai me ajudar a fazer parte da mentoria que eu preciso contratar para a minha vida dar um salto nesse momento. Então, talvez você não precisa dele agora, mas ele tem mais de 1 ano de validade, você vai usar ele. E você, ao adquiri-lo, está me ajudando a mudar a minha vida. Ela vendeu aquele monte de perfume, ela pagou a mentoria dela. Essa mulher já foi homenageada na cidade dela pelo prefeito como autoridade na cidade, na área dela. Ela pôde levar a mãe, que passou fome quando ela era pequena para poder alimentar os filhos, levou a mãe nessa cerimônia. Hoje ela fatura perto de 100 mil por mês, é o resultado que ela tem. E sabe o que é mais legal, Bruno? Claro que não é vendendo perfume que ela fatura isso. Ela hoje trabalha como palestrante, como coach, desenvolvendo pessoas. Naquela época, ela era semi-analfabeta e ela deu um salto. Eu fiz ela ler sei lá quantos livros para melhorar a forma como ela se comunicava. Pensa que ela parou de vender perfume? Não. Ela falou, por que eu vou fechar uma fonte de renda que está dando certo? A filha dela, já com 15, 16 anos de idade, ela passou esse negócio para a filha continuou vendendo perfume, ganhando o dinheiro dela, e olha a mentalidade. Agora eu não preciso mais do perfume, mas eu posso. Por que não? Vou fazer as duas coisas. Ela continuou dando palestra e sendo coach, e a filha vendendo os perfumes. Então, mentalidade muda tudo. Só que quando a gente se coloca nessa posição de não é para mim, não consigo, não dá, é muito complicado. Mas antes da gente encerrar, Bruno, eu sei que o teu tempo está contado, mas eu queria
ajudar um outro grupo de pessoas que está aqui dentro também. Eu vejo quem está com dificuldade financeira paralisa, mas muita gente que já está com uma situação legal, tem a casa própria, tem o seu carro, talvez até o carro do ano, tem uma boa profissão, já pagou a faculdade dos filhos. Eu vejo que chega num determinado patamar e trava. E você deve ter passado por isso. Você veio de uma situação de não ter onde morar por um tempo, de não ter como pagar a conta do hospital, mas, de repente, a tua vida começou a melhorar, porque você fez um compromisso de agora vai. Só que, assim, não foi um agora vai linear, só para cima, que não para mais de crescer. Eu imagino que deve ter tido momentos que estagnou de novo, que parou, como se fosse assim, tá, eu não ganhava nada, agora eu estou ganhando 30 mil por mês, tá bom. E às vezes, até no racional, a gente diz, não, eu quero mais, eu posso mais. Mas se tem uma crença interna do tá bom, isso nos trava naquele valor e a gente não vai adiante. E eu tenho certeza que tem gente nessa situação, nesse momento. Como é que funciona isso? Por que estava na miséria absoluta, eu cresci, cheguei num patamar bem acima da maioria das pessoas, mas aí bate num teto e não vai mais de jeito nenhum? Vou falar coisa profunda aqui, Márcia. Vamos lá, vamos dar aula aqui, vamos entrar no tema de mentoria séria aqui. Não estou escondendo nada. Pessoal, a modelo mental da humanidade. Uma criança com 7 anos, pai, quer um brinquedo. O pai lá se mata, seja ele de uma classe mais B e C, ou seja, classe A. O pai lá vai, junta os tios, dá um presente. Se é classe A, dá o presente. Pai, quero um brinquedo. Filho, você já está com 12 anos, o que você vai fazer pelo pai? Eu arrumo a cama, eu sou um bom aluno, tá bom. E aí ele fica feliz. Então a gente vai trabalhando, pai, a menina, quero isso, quero aquilo. Chega uma hora que a mãe fala, filho, seguinte, você quer isso? Vai trabalhar. Então a gente é educado para ter recompensas. Essas recompensas são conquistas. Desde uma bicicleta, desde um videogame, desde uma roupa, desde um estudo, desde alguma coisa que a pessoa precise que o dinheiro gere aquilo. Mundo normal. Em algum momento alguém chega para vocês, eu acho que é 99% dessa live aqui, e fala, olha, para você conseguir o que você quer, você tem que trabalhar. Aí a pessoa acorda e um dia ela vai trabalhar para ela juntar o dinheiro para conquistar aquilo que foi o sonho. Chega uma hora que a pessoa fala, eu quero morar sozinho. Chega uma hora que a pessoa fala, eu mereço meu carro. Chega uma hora que a pessoa fala, eu quero casar. Chega uma hora que a pessoa fala, eu quero ter um Schnauzer, um Shar-Pei, um labrador. E tudo que ela quer que vai gerar prazer para ela custa dinheiro. Aí o que ela descobre? Que existe uma ponte entre o que dá prazer e o que ela tem. E o que é essa ponte? O trabalho que gera dinheiro. Então ela começa a colocar o dinheiro como um caminho para eu conquistar aquilo que me dá felicidade. Eu amo viajar, então eu tenho que ter muito dinheiro para eu comprar as coisas para viajar. Eu amo um carro, eu gosto de roupa de luxo, então eu tenho que trabalhar muito para ter o dinheiro, para ter a recompensa da roupa de luxo. É assim que todo mundo vive no mundo atual. Só que o código está errado. E essa humanidade que está vindo agora, essa geração que está vindo agora está despertando. Mas sinto muito. Você, que é de 1984, 85 para baixo, você aprendeu que nem eu aprendi, que a Márcia aprendeu. Você aprendeu que dinheiro é ponte. Dinheiro não é fruto. Você aprendeu que dinheiro é causa. E dinheiro nunca foi causa. Vamos inverter o código? O que é o certo e que responde à pergunta da Márcia? A gente tem que aplicar o conceito que eu amei de riqueza divina. Um dia, você acorda e fala, estou infeliz. Você não diz, vou comprar uma bicicleta, um tênis, uma bolsa ou viajar. Você se pergunta, por que não estou feliz? Aí você fala, o que está errado? Aí você fala, eu preciso me realizar. E você não mascara, nem com festas, que são boas, nem com viagens que são lindíssimas, nem com carros que são maravilhosos. Mas você vai na causa. Você fala, não, eu quero estar feliz comigo. Então, qual é a chance de eu estar feliz? O que eu vim fazer nessa vida? Qual é meu chamado? Qual é minha missão? E ao invés de você tentar aquietar momentaneamente
com uma recompensa que dura pouco, você vai parar e falar: o que eu vim fazer nesse mundo? O que me completa? E você faz assim, você inverte a ótica. Você primeiro escuta o chamado. Quando você escuta o chamado, você começa a fazer aquilo que te alimenta em alma. Esse alimento em alma vira o seu servir. Você faz algo que quase sempre é autêntico. Chamado, servir, monetizar. Esse é o código que quebra tudo. Quem pegou essa aula e entendeu isso, vai enriquecer. Isso aqui é a coisa mais sinistra e maravilhosa. Chamado, servir com esse chamado, monetizar com esse chamado. Qual que é o contrário? Recompensa. Ponte para a recompensa, escravidão através da ponte para a recompensa. Um te leva à escassez e mesmo quando você conquista um monte de coisa, você não é feliz. O outro te leva à prosperidade mesmo quando você não conquista o dinheiro, que é consequência do servir e não é a causa, você é feliz. Eu já tive épocas que eu ganhei muito mais dinheiro que eu estou ganhando agora. Já tive épocas que eu ganhei muito menos dinheiro que eu estou ganhando agora. Não estou reclamando, não. Mas eu nunca estive tão feliz na minha vida. Feliz em todos os aspectos. Obrigado. Meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava, meu mantra atual. Por quê? Porque eu scriptei a parada. Não me falta nada. Porque eu estou vivendo o meu servir. Eu acabei de dar o código para vocês aqui. A vitória do chamado. Quando eu sou o meu chamado, eu estou completo. E não tem, não quero. Por outro lado, Marcelo, essa semana, esse bendito chamado me pregou peças. Eu estou trabalhando 16 mil vezes mais do que o normal. Só que, curiosamente, era para eu estar com sono hoje, porque eu dormi 4 horas essa noite. Não estou. Curiosamente, era para eu estar acabado. Eu fiz academia, fiz exercício, fiz reunião, vendi um negócio caro hoje. Oh, coisa boa. Porque é a vitória do chamado. Só quero saber de vocês. Vocês entenderam a resposta à pergunta da Márcia? Por que alguém bate no teto? Por que você está aí? Tá bom para mim, você vai ficar doente em algum momento. Não é praga. Porque o seu motor não está trabalhando com o combustível certo. Então, Márcia, essa pessoa que perdeu a ambição é momentânea. Porque, de alguma maneira, essa ambição vai vir, sabe como? Ela vai ser transformada não ambição no sentido de querer conquistar mais, mas vai aparecer como ambição no sentido de querer reparar uma dor no corpo, reparar um estresse na família, reparar uma treta na vida. É aquilo que eu falei para você em segredo, que é um projeto novo que já está bombando, graças a Deus, alinhar para crescer. O seu próximo nível não exige mais esforço, o seu próximo nível exige mais alinhamento. Você é a alavanca mais estratégica do sucesso da sua vida e dos negócios. Crescer a qualquer custo não é uma opção. Se custa o seu casamento, é muito caro. Se custa a sua saúde, é muito caro. Se custa o seu tempo precioso, é muito caro. Se custa o amor dos seus filhos, é muito caro. Então, não é crescer a qualquer custo, é alinhar para crescer. E eu quero que vocês entendam do fundo do coração. Se você inverter essa sequência, a única coisa que você vai falar é: tá, Bruno, como que eu vivo esse chamado? E eu, para te ajudar, a primeira coisa é se perguntar todos os dias: eu estou vivendo meu chamado? Eu sou o que nasci para ser? Eu sou o que dá para ser? Eu estou sendo tudo que nasci para ser? Eu estou sendo o que dá para ser? Então, quando você está ganhando um mísero salário mínimo, você tem que ser muito grato por ele. Porque se você não tiver gratidão no pouco, você não vai ter no muito. Mas eu quero te dizer que é porque você não está no seu caminho. Porque você não é o que nasceu para ser. Eu espero que eu tenha servido bastante, eu tenha colocado coisas boas para você. E eu espero que você seja muito feliz com esse presente que eu preparei para vocês, que é um método de 3 horas, terapia de Strava. Você vai receber logo, eu já vou mandar para a Márcia, para vocês poderem fazer o quanto antes. Bruno, eu sou eternamente grata, não só pela aula de hoje, não só pela aula que você vai dar em 2026 para a gente, por esse presente que você está dando também para quem entrar até meia-noite, que é essa terapia de Strava, né, que vai ajudar na prática a destravar tudo isso. E eu sou grata, Bruno, por uma coisa que você faz muito bem, e eu sinto que a gente é muito parecido nisso, que é dizer o que tem que ser dito sem se preocupar se vai agradar ou não. Então, gente, não esperem que vocês vão entrar no Divina Riqueza e vai ter
gente passando a mão na tua cabeça e dizendo, tudo bem, pobrezinho, coitadinho. Não. Vocês sentiram pelo Bruno, eu fiz questão que ele fosse o primeiro professor das aulas gratuitas que a gente está oferecendo, para vocês sentirem o chacoalhão e saberem que a coisa é séria. Precisa acontecer algo dentro, você precisa se jogar no chão de joelhos e dizer, Senhor, eu estou disponível para fazer a minha parte, eu estou comprometido em fazer a minha parte. Por favor, faça a sua também, porque sozinho não vai. Não é riqueza pela riqueza, não é o divino pelo divino, porque se você estiver conectado errado, as coisas não vão vir para você. E não tem a ver com dinheiro, é riqueza em todas as áreas da vida. E só acontece no dinheiro depois que aconteceu em todas as outras. Então, de outra maneira, o que o Bruno falou tem a ver com ser primeiro, fazer o que precisa ser feito, e aí sim você vai ter o que quiser. Para de correr atrás do dinheiro, que o dinheiro vai correr atrás de você. Simples assim. Agora, o que a gente não pode aceitar é se conformar com a situação atual. Você precisa transbordar. O Bruno me ensinou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ser tudo o que você nasceu para ser. Será que você que nos assistiu hoje está sendo tudo o que você nasceu para ser? O Bruno, junto comigo, vai te ajudar a fazer de 2026 um ano de ouro. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Deus está escolhendo quem Ele quer no Divina Riqueza. E Ele já falou no teu coração se Ele te quer nesse grupo ou não. Se Ele disse sim, dá teus pulos, faz o que for necessário, mas dá um jeito de conseguir essas parcelas de R$310. Dá teus pulos, porque Ele prometeu. Deus prometeu que pedir e recebereis, batei, abrir-se-vos-á e buscai e achareis. Bruno, frase final para eles? Bom, a minha frase final não são uma só, Márcia. Eu vou falar um conjunto, tá? Princípios que eu quero te falar. Número 1, nada dá bem certo na primeira vez. Para de achar que você fez e não deu certo. Nada dá bem certo da primeira vez. Pode olhar, tudo que você fez pela primeira vez mesmo não foi perfeito. Número 1. Número 2, para ter o que você não tem, você tem que ser o que você não é. Falei muitas vezes isso aqui. Certo? Número 3, ninguém fica bom naquilo que pratica pouco. Puta. Márcia, ninguém fica bom naquilo que pratica pouco, Márcia. Para de achar, não sei, tem que praticar. Mas eu tentei prosperar outras vezes. Nada dá bem certo da primeira vez. Para ter o que você tem, para ter o que você não tem, você tem que ser quem você não é. É incrível como isso. Ninguém fica bom naquilo que pratica pouco. Outra coisa, pessoas oscilam. Eu oscilo, eu vou descer e vou subir. Márcia trouxe isso. A gente tem muito pouco paciência para um marido, um filho, um cachorro que oscila. Todo mundo oscila, eu oscilo, você oscila. E aí, nessa oscilação, se você estiver sozinho, o tombo é sério. Não deixe isso acontecer, não, tá? Eu acredito mesmo que a verdadeira lição, agora vem na 5ª frase, você é um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. O dia que eu descobri isso, e eu tomei posse disso, a minha vida mudou. Essa frase, Márcia, ela traz 2 coisas fortíssimas que as pessoas demoram antes para descobrir, que eu demorei também. A frase parece simples, mas é assim, ó. Eu sou um canal de Deus, é quem eu sou, identidade. Identidade. Sou um instrumento de Deus, sou um canal de Deus. Deus opera por mim e através de mim. Quando eu acredito nisso, eu tenho que ouvir meu chamado. Porque é Deus operando. Eu sei que pode estar muito espiritual para vocês, mas vejo que a Márcia está nessa pegada também. Então, assim, eu vim aqui, eu estou aqui porque eu senti que eu tinha que estar aqui. E não é com a Márcia, acho que é com a Rosana, com a Maria, com alguém que está em casa, porque a Márcia também está vivendo o chamado dela aqui. Ela podia estar fazendo um monte de outras coisas. Então, eu sou um canal de Deus, é minha identidade. Para expandir e melhorar o mundo, é meu propósito. Não gourmetiza seu propósito. Você não precisa ir lá no Monte Shasta ou fazer o curso do Tony Robbins, que eu sei que é bom, tá, Márcia? Não é muito simples. É muito simples. Para ter o que eu não tenho, eu tenho que ser o que eu não sou. Pessoas oscilam. Eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Nada dá bem certo da primeira vez. Ninguém fica bom naquilo que pratica pouco. Pronto. Aqui é uma grande mudança na nossa vida. Agora, eu quero exaltar. Para ter o que eu não tenho, eu tenho que ser o que eu não sou, e a melhor forma é aprender com quem já é. Então, vem, cai para dentro, conta com a minha ajuda, que eu vou ver vocês aqui mais uma vez, mais 2, na verdade, tem um programa que eu já vou mandar para a Márcia amanhã,
E, por favor, não desperdice essa chance. Você tomou a decisão e te ensinou vários presentes. Aqui tem muito ouro nessa live aqui hoje, né, Márcia? Muito obrigado, é uma honra servir a você. Eu quero que você mande um beijão pro capitão lá e vamos junto, tá? Conta comigo. Gratidão, Bruno. Gente, sim, pode pagar com 2 cartões, sim, dá para fazer em boleto parcelado. A gente só não aceita vale transporte, vale refeição, mas não vai ser por falta de dinheiro que você vai ficar de fora. Uma coisa importante, anota aí o telefone, mais 55 para quem está fora do país, 489-9133-6518. 489-9133-6518. Se alguém entrar em contato com você e você ficar na dúvida se é da minha equipe mesmo, porque tem muito picareta por aí, né, Bruno? Manda mensagem nesse número e pergunta, esse número é da equipe da Márcia Luz? 489-9133-6518. Se você está lá no grupo do WhatsApp, lá no cabeçalho, lá em cima tem um linkzinho que você clica, abre todos os telefones da minha equipe. Anota isso. E se alguém te mandar uma mensagem, mesmo que tenha a minha foto, checa se é um desses números. A gente não vai sortear vaga, a gente não vai fazer um preço diferente do que a gente anunciou aqui. Cuidado, porque tem muita gente de má fé. O Guilherme está pondo o número aí, anota esse número para você, quem é fora do país, mais 55. Dá para pagar em euro, em dólar, dependendo do país que você está, não tem problema nenhum. 489-9133-6518. Dá um print aí na tela agora. Anota esse número. Fica de olho, cuidado, fica atento e checa se é da minha equipe mesmo. Combinado? Tá na dúvida? Clica agora no link, divinariqueza.com. Vai abrir a página. Aí você fica olhando para a página um tempo. Faz tua oração. Consulta teu coração. E se você se sentir chamado, confia, acredita, segue adiante. Com Bruno Gimenez do teu lado e comigo também, não tem como dar errado, minha gente. Só se você se inscrever e não fizer as aulas. Se você fizer, vai dar muito certo. E no próximo ano, eu quero poder mostrar o teu vídeo com o teu depoimento de transformação. Bruno, gratidão, porque você é uma das pessoas mais importantes na transformação que a minha vida deu. Esse apartamento que eu moro hoje aqui em Jurerê Internacional, eu devo as coisas que eu aprendi com você. A casa que eu tenho em Orlando, eu devo as coisas que eu aprendi com você. O salto que eu dei na minha vida, eu devo as coisas que eu aprendi com você. Em 2019 e em 2020, em plena pandemia, a gente enfrentou juntos e foi o ano que eu mais consegui ajudar a transformar a vida de pessoas. Eu nunca vou esquecer, eu sou eternamente grata. Você me ajuda desde 2013, eu achava que era 14, mas na verdade 2013. Mas em 2019, 2020, você foi a pedra angular que me permitiu pular para o próximo nível da minha vida. E eu sou muito grata a ti por isso. Gratidão. Que coisa linda, Márcia. Não sei se eu mereço tanto, mas eu agradeço. Se você fala isso de coração, eu recebo aqui. Sabe que o esforço foi seu, a gente só está junto. Você, como mentora, sabe que o trabalho da gente nem pensa muito nisso, né? Vai fazendo, vai vendo o potencial. E eu fico muito feliz de estar aqui, ver seu time, seu grupo. E desejo a todos que estão entrando no programa que sejam muito felizes, porque é uma mudança muito grande de vida, né? Então, eu acredito do fundo do coração que você pode muito, que você pode mais e que com a Márcia Luz as coisas vão iluminar na sua vida. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado a todos vocês. Foi uma honra servir. Foi muito bom estar aqui. Lembre-se, né? A vitória do chamado. Amanhã, 20 horas, Marcos Rossi. Estejam aqui, porque é inesquecível o trabalho dele, vocês vão amar. Beijo, minha gente. Tchau, gratidão. Márcia. Tchau, pessoal. Eu, durante muito tempo, mais de um ano, as minhas contas andavam a ser muito desequilibradas. Basicamente, eu gastava mais do que ganhava. Isso acabava por trazer muita instabilidade e stress para a minha vida. Eu estava num momento emocional muito ruim. Eu estava numa tristeza profunda. No começo do ano, eu estive numa situação difícil, sem perspectivas, triste, trabalhando muito, mas não tendo resultado financeiro e muito menos animosidade. E com 70 anos que tenho, eu estava me sentindo bem desafiada pelas ferramentas do digital. E no momento que eu estava completamente perdida, pedindo a Deus para que eu conseguisse me reconstruir novamente. Chegou a mentoria da Márcia, eu falei, chegou no momento certo.
eu senti um chamado muito forte, mas ao mesmo tempo tinha uma voz que me dizia assim: olha lá, hein? Vai comprar outro curso? Não vai fazer, não vai concluir. Bom, eu continuei insistindo. Mas eu ainda me sentia insegura, principalmente se eu ia ou não ia dar conta do financeiro, se eu ia conseguir prosperar. E em dezembro de 24, eu comecei a assistir as lives gratuitas da Divina Riqueza. E aí tudo mudou para mim. Mas eu nem imaginava o quanto a Divina Riqueza ia tocar fundo no meu coração. Eu senti dentro de mim que eu precisava estar naquela mentoria. Iniciaram-se as aulas gratuitas e toda noite eu estava ali assistindo todas as aulas. Mas naquele momento eu estava com um problema financeiro e não via nenhuma possibilidade de estar participando. Eu lembro que eu tive que decidir até se na época eu comprava um celular novo, que é a ferramenta do meu trabalho, ou se eu faria a mentoria. De repente algo inusitado aconteceu. Entrou o limite no meu cartão de R$300, era justamente o valor que eu necessitava naquele momento para fazer a inscrição. E eu não pensei duas vezes, eu me inscrevi na hora, me entreguei de verdade aos exercícios, às orações, às aulas, e tudo começou a mudar. E a cada live a minha certeza crescia e o meu medo diminuía. As orações diárias fazem com que você inicie o dia diferente, já conectado com Deus, com o divino, fazendo a oração, meditação e também deixando Deus falar na tua vida, te posicionando, te dando a direção certa, o que é maravilhoso. Porque os cursos da Márcia sempre são muito leves, luminosos e ao mesmo tempo profundos e, tal como a natureza, fazem emergir o nosso melhor. Essa revelação me levou a romper um ciclo geracional de escassez, pobreza e miséria que eu já estava vivendo há muitos anos, e hoje eu posso dizer com convicção que a minha história está sendo ressignificada. E eu decidi, claro, pela mentoria, porque eu sei que o retorno que ela vai me dar é muito grande, né? E assim foi. Eu comecei a fazer os conteúdos gratuitos. Bom, eu me inscrevi. E logo no início do meu propósito veio à tona novamente. E os resultados começaram. Eu tinha vontade de ter um salão de beleza e em janeiro de 2025 eu consegui. Estou aqui no meu espaço lindo, maravilhoso. Se você me perguntar, tá, mas o que de mensurado aconteceu pra você? Aconteceu isso aqui, ó. Gostou? Pois é, eu adquiri esse carro novo. E como que eu fiz isso? Porque não foi mágica, é óbvio. Como foi que isso aconteceu? Bom, eu fiz o que o curso está me propondo. Fiz as mentalizações diárias, fiz as atividades, escutei os áudios diários e tenho o meu momento de intimidade com Deus diariamente, que isso é muito importante. E Deus tem falado comigo. E a partir dali, gente, tiveram muitas mudanças significativas, muitas bênçãos chegando em minha vida. E ano passado a demanda por essas consultorias e treinamentos estavam muito baixa, eu não consegui encontrar um caminho de como atrair, estar conectada com o público certo. E aí esse ano começaram a aparecer várias empresas buscando por orçamento, interessadas no meu trabalho, pedindo proposta. Inclusive, logo já estou comprando um celular novo. Outra coisa também foi a nossa mudança de casa. Fiz o caderno de metas, fiz o meu quadro da prosperidade, preenchi o meu cheque. Em seguida, foi eu ver, minha gente, o meu cheque de R$100 mil se materializar. Eu ver R$100 mil na minha conta, que era justamente para iniciar a construção da minha casa, que estava lá no meu quadro da prosperidade, também no meu caderno de metas para esse ano de 2025. Eu, em abril, consegui equilibrar as minhas contas. Isso é uma das conquistas. A outra, muito importante também, tem a ver com a minha conexão com Deus, que aumentou bastante, a minha fé também. E agora em 2025 me matriculei no curso e acabamos de assinar um contrato no valor de R$1 milhão. E ainda não parou por aí. Na outra semana, uma causa na justiça que já vinha há muitos anos recorrendo do meu filho, que era um benefício de BPC. E por incrível que pareça, foi aprovado. Ele hoje já está recebendo efetivamente esse benefício. Olha, eu posso dizer para vocês que são muitas bênçãos que têm chegado, mas uma delas é muito especial. O meu marido está fazendo a mentoria comigo e eu sinto no meu coração que nós estamos crescendo juntos como família e como seres humanos. Hoje nós oramos juntos, planejamos juntos, sonhamos juntos.
Mas a coisa mais incrível que está acontecendo comigo é que meu coração está em paz. Eu tenho certeza que a prosperidade está na minha vida e que ainda vai ser muito mais abundante. Isso, gente, não tem preço. Quando eu me pego desanimada, quando eu me pego com alguns problemas, eu ouço, eu estudo, todos os dias eu aplico aquilo que eu aprendi. E aí vem a lição de vida, né? Que o erro... Não é erro, né? O erro, quando você entende o que é, ele se torna, na verdade, uma oportunidade, um aprendizado. Às vezes você perde um jogo, mas você não perdeu o campeonato ainda, né? Então, é aprender com esse erro e continuar. E tomar cuidado para não cair de novo na rotina, no automático. Não se desconectar, né? Isso foi muito importante na nossa vida. Nós vimos o quanto Deus nos iluminou e mostrou de novo qual era a direção, qual era o caminho que nós precisávamos retomar. Este não é um curso igual aos outros. Este é um curso com grandes mentorias. Claro que o agradecimento em grande vai sempre à Márcia Luz. Ela sim tem os louros. Ela sim tem o sacrifício de nos aturar. Ela sim tem o prazer de nos ensinar. Essa mentoria, ela tem aberto, digamos assim, a nossa mente. O grande ganho até agora é sobre a compreensão do que é a verdadeira riqueza, o que é a verdadeira prosperidade, a nossa relação com Deus. Gente, é real e eu posso provar isso. É o alinhamento dos nossos propósitos e nossos valores, que as nossas energias mudam e todas as oportunidades elas começam a fluir em nossa vida naturalmente. É por isso que hoje eu estou aqui para agradecer a Márcia Luz e todos os outros mentores que fazem a mentoria Divina Riqueza. Nesta altura conseguimos uma benesse, depois de tantas que já conseguimos, ao abordarmos e abraçarmos o Divina Riqueza. Já este ano conseguimos bater o recorde de faturação da nossa empresa desde 2020. Portanto, venham connosco, venham para a Divina Riqueza e venham buscar bênçãos, sejam felizes. Isso não é uma surpresa, não é sorte, é gratidão em ação, é o universo respondendo. Se você também sentiu esse chamado, vem para a Divina Riqueza. Ficar íntima de Deus tem feito verdadeiros milagres na minha vida e pode fazer na sua também.